Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a essa aula conjunta. É a primeira vez que isso vai acontecer na história. Parece que teve uma vez em Dubai, mas no Brasil é a primeira vez que teremos uma aula conjunta. Eu sou o professor Alexandre Flecha, de Processo Civil, e aqui do meu lado, a lenda do trabalho e processo do trabalho, professor Leandro Antunes, por favor. Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, estou aqui nessa aula ao vivo, um prazer imenso fazer parte dessa equipe, né? Prazer enorme ainda estar ao lado dessa fera do processo civil, um cara que me ensina a todo momento com os seus posts, com as suas dicas e tudo mais. E como o Flecha falou, vamos fazer aqui hoje algo diferente, né? A gente, na verdade, vai fazer uma aula em dupla, é quase que uma dupla sertaneja, que é o processando e o processinho, né? Que mais ou menos está aqui. E a gente vai estar fazendo essas interações com o processo civil e com o processo de trabalho, tá? Espero que vocês gostem, logicamente, espero que dê certo. Não é nada ensaiado. A gente vai aplicar aqui para vocês os pontos principais que são trabalhados na matéria. E aí eu tenho certeza que no final você vai falar assim, caramba, processo civil e processo de trabalho tem tanta relação assim? Pior que tem. Tem, muita relação mesmo. Essa aula é muito especial, vocês estão acostumados, vocês estão agora aí ao vivo nos assistindo, estão no chat também, então vocês vão mandar perguntas ao vivo. Nós temos aqui uma monitora na sala, Yasmin. Yasmin, manda um oi aí pra galera. Oi, Yasmin. É, esse aí. Engraçado que a Yasmin, ela pega o microfone e fala, oi, gente, e fez assim, não tem câmera para ela, mas ela fica fazendo isso. O que você acha, Leandro, do pessoal conhecer Yasmin? Eu acho uma ótima ideia. Yasmin, vem aqui na frente. Eu acho uma ótima ideia. As pessoas pedem para conhecer a Yasmin, viu? Outro dia eu estava acompanhando ali o chat de uma aula ao vivo, e muita gente querendo acompanhar a Yasmin, querendo saber quem é a Yasmin e tudo mais, né? E greve. Greve, olha, o Flecha aqui decretou greve, gente, e o mais legal, hein? O Flecha praticou aqui uma greve abusiva, tá? Porque em atividade normal ele tinha que comunicar com pelo menos 48 horas de antecedência. Como a Yasmin a gente considera como essencial, uma atividade essencial, ele tinha que ter comunicado com 72 horas de antecedência. Não comunicou nem com 48 nem com 72 horas de antecedência, greve abusiva, hein? E, portanto, se essa greve é abusiva... Pelo motivo, acho exatamente. Que até vale a pena, né? Então, se é abusivo, o que tem que fazer? O que é preciso se fazer quando a greve é abusiva? Bom, ir ao judiciário, boa. Não é isso? Gente, bota na cabeça uma coisa, essa greve aqui que o Flecha acabou de decretar, é a hipótese de suspensão do contrato de trabalho, né? O empregado não trabalha e ele também não recebe. Lógico que uma greve abusiva dessa daqui, né? Você não comunicou com a antecedência necessária, obviamente o empregado que ficar afastado, se a gente ficar afastado dessa aula, não trabalha e também não recebe, vai dar no mesmo, tá? Exatamente. A ideia é a mesma. Então já começamos com a greve, já sabemos quando ela é abusiva, 48 horas, só 72 horas quando essa greve foi de atividade essencial. Aqui, olha aqui, famosa lei 7783 de 89, hein? Não esquece, artigo 3º fala da atividade normal e o artigo 13 fala da atividade essencial. Atividades essenciais são aquelas nominadas no artigo 10 dessa lei, tá? Então já tem uma pergunta aqui para o professor Leandro, por favor. Pois não. Esse rol das atividades essenciais lá do artigo 13 é um rol fechado ou é um rol aberto? Na verdade, o nosso amigo aqui, Flecha, quer saber se o rol é taxativo ou exemplificativo, né? Exatamente. A famosa questão da taxatividade ou o rol ser exemplificativo. Eu não posso considerar, logicamente, aqui em determinado ponto, o rol como um rol taxativo, porque eu teria outras possibilidades, outros desdobramentos de atividades aqui que poderiam ainda ser consideradas essenciais. E o que a gente não pode esquecer também é a época da lei, né? A gente não pode esquecer. Obviamente que em 89 se pensava em algumas atividades que eram consideradas essenciais. O tempo passa, né? As coisas devem se alocar. Agora, para efeito de prova da OAB, uma dica importantíssima é que dificilmente a banca vai sair desse artigo 10. Se a banca trabalhar isso aqui em prova, por exemplo, aqueles que trabalham com compensação bancária vão realizar greve. Quanto tempo esses caras têm para realizar a greve? Para comunicar com antecedência. E aí a comunicação seria em 72 horas, porque é uma atividade essencial. A OAB é muito mais nessa linha, é muito mais nesse sentido, tá? Verdade. Muito bem, então agora com essa palhinha do direito material do trabalho, falando sobre greve, vamos voltar para a minha praia, que é o processo.
eu tenho uma certa dificuldade em trabalho, processo de trabalho. E eu tenho processo civil. Eu estou contando para o Leandro agora, acho que ele não sabia, eu não consigo soletrar CLT, de tão ruim que eu sou nesse negócio. Então vamos fazer o seguinte, eu falo um tema de processo civil e o Leandro vai falar se esse tema que está previsto no novo CPC tem aplicação ou não na CLT. E por que existe essa possibilidade de aplicação? Porque lá na CLT existe um artigo que manda aplicar na omissão da própria CLT, existe um artigo que determina a aplicação do novo CPC, do Código de Processo Civil, na verdade, quando eu tiver uma omissão na CLT. Aí existem duas correntes sobre a aplicação desse artigo da CLT. A corrente que fala da subsidiariedade ou da supletividade. Não tem isso, Leandro? Tem. Então, sim. como é que é essa história? O que é supletivo? O que é subsidiário? Eu sei que uma corrente afasta a outra, então qual corrente prevalece? O que significa, mais ou menos, essa história? Por favor, Leandro. Eu acho que o artigo 15 do novo CPC, ele acabou esclarecendo isso aqui, né? Porque o artigo 769, por exemplo, tratava da ideia da aplicação subsidiária quando houvesse omissão, e além de omissão a regra deve ser compatível, né? E aí o artigo 15 do novo CPC veio e disse o seguinte: eu aplico de forma subsidiária e de forma supletiva o processo do trabalho no processo civil. Então, hoje, a ideia que nós temos é que o artigo 15 do CPC trouxe realmente essa ideia da aplicação subsidiária e também da aplicação supletiva. Vejam, atentos a isso, hein? Isso pode cair na sua prova da OAB. A banca pode perguntar, por exemplo, se a aplicação supletiva do novo CPC, a aplicação do artigo 15, fez com que o 769, por exemplo, restasse prejudicado. E a resposta é não. Hoje eu tenho, lado a lado, andando juntos, o artigo 769 da CLT e o artigo 15 do CPC. O Flecha falou um artigo e você de repente olhou para cá e falou assim, pô, mas o Leandro está colocando dois. Por que o Leandro está colocando dois? Porque eu não posso esquecer que um é na famosa fase de conhecimento e o outro é na famosa fase de execução. Então, quando eu falo da aplicação subsidiária na fase de conhecimento, eu levo em consideração o 769. Quando eu falo dessa aplicação na fase de execução, eu levo em consideração a regra do 889 da CLT. Ok? Bom, eu fiquei com uma dúvida. E eu vou contar um negócio para vocês de bastidor aqui. Leandro e eu vamos receber a mesma hora a aula, mas a minha parte vai ser só ficar fazendo pergunta e ele vai ficar só respondendo. Ou seja, eu vou ganhar o dinheiro no mole e ele que vai fazer todo o trabalho pesado. Leandro, me explica um negócio. Essa questão de aplicação subsidiária ou aplicação supletiva do CPC à CLT. Tem uma história que diz assim, uma dessas aplicações, que eu não me lembro se é a subsidiária ou a supletiva, diz que é preciso que haja omissão na CLT e compatibilidade. E a outra corrente parece que exige apenas a omissão. A omissão. Não é isso? A que prevalece é a omissão e compatibilidade. Então, é a da subsidiária. Então, compatibilidade prevalece então essa corrente da subsidiária. Isso. Porque eu preciso que a CLT seja omissa e também que aquela regra do CPC seja compatível com o sistema processual do trabalho. Posso dar um exemplo? Claro. Só para fechar essa questão dessa corrente. Flecha, tem um artigo no CPC... Pode pagar? Pode, claro. Tem um artigo no CPC, gente, que é o artigo 219, o Flecha está aqui para me corrigir, que é o que diz que os prazos no processo civil serão contados em dias úteis. Não tem isso? Tem. Não tem? Tem. Que é o artigo 219. Desculpe. Por que eu não aplico o artigo 219, essa contagem em dias úteis, no processo de trabalho? Simples. Porque eu não tenho omissão. A CLT, no artigo 775, ela diz que os prazos são contínuos e irreleváveis. Então, se caiu uma questão na sua prova em que a sentença foi proferida, por exemplo, na quinta-feira, publicada, né? O prazo começa a contar na sexta, vai contar sábado, vai contar domingo e por aí vai, viu? Não vai parar para contar como agora faz o CPC, né? Que só faz essa contagem em dias úteis. É isso aí. Agora, esse é um exemplo. Agora, quer ver um que é clássico? Olha aqui, ó. Vai rabiscar teu quadro. Vou rabiscar teu quadro, mas é no quadro. cantinho. Olha aqui, ó. Artigo 229 do CPC, ele tá aqui para não deixar mentir. Esse artigo 229 do CPC diz que quando você tiver litisconsórcio com procuradores, advogados distintos, de escritórios diferentes e tudo mais, o prazo é contado em dobro. Não é isso, Flash? Isso. Então aqui, ó, vamos lá.
Tenho essa regra na CLT? Não. A CLT em nenhum momento diz isso. Que se você tiver, por exemplo, procuradores distintos, quando eu tenho ali desconsórcio, que o prazo vai ser em dobro. Ou seja, a regra é omissa. Eu não tenho na CLT, mas por mais que eu tenha omissão, o que fica faltando de qualquer jeito? Compatibilidade. E por que fica faltando compatibilidade, gente? Porque aplicar o prazo em dobro do 229 do CPC no processo do trabalho faz com que o processo do trabalho fique mais moroso, mais prolongado, mais lento. E a ideia do processo do trabalho é que ele seja mais célere, mais rápido. Eu estou indo buscar a verba de uma forma mais ágil, tá? Então, esse é só um exemplo para corroborar essa ideia de que eu só aplico realmente quando houver omissão e compatibilidade. Beleza, mas essa regra vale apenas para o processo do trabalho. Vem aqui comigo para ver como funciona no processo civil. Essa eu quero aprender também. Que é o processo melhor, né? Processo civil melhor e depois tem os subprocessos, que é processo de trabalho, processo penal. Não é isso? Não. Não é isso? Não. A gente começou esse vídeo amigos e vai terminar em inimigos, né? Inimigos. Bom, gente, faça o seguinte então. Abre aí o código de vocês no artigo 219. Dá uma olhada aí. Para quem não está com o código aí agora, a aula é ao vivo, então eu leio para vocês. Diz o artigo 219 do novo Código de Processo Civil. Quando os prazos são estipulados em dias, eles serão contados apenas em dias úteis. E aí a questão do dia útil é a seguinte. De segunda a sexta-feira é dia útil, não tem dúvida. Sábados e domingos não são dias úteis, também nenhuma dúvida. Feriados não são dias úteis. E aí como é que fica o ponto facultativo? Ponto facultativo é feriado e aí não conta? Ou ponto facultativo, por não ser feriado, eu coloco no grupo dos dias úteis e aí conta? É um inferno isso. Pensa na Semana Santa, por exemplo. Sexta-feira é feriado, mas quinta-feira é ponto facultativo. Nesse dia, conta ou não conta? Façam o seguinte, no artigo 219, grifem a expressão dias úteis. Grifa aí no 219, dias úteis. E só para o que está grifado, coloquem ver artigo 216. Porque é esse artigo 216 que faz Leandro Felipe pegar o código, não foi? Tem aqui, Leandro. Fui pegar. Tem aqui, ó. Lá no finalzinho, dá uma olhadinha aí. Pronto, Leandro Felipe pegar o código para olhar. Mas ele não confia em mim, é por isso. Então, 216 dá a definição e diz o seguinte, olha, dias úteis são de segunda a sexta-feira, sábados, domingos e aqueles apontados por lei como feriados são feriados, mas também não se inclui na contagem o dia em que não tiver expediente forense. O dia que não tiver expediente forense também não entra na contagem de prazos processuais. Então, sabe qual é o ponto importante para saber se conta ou não aquele dia no processo civil? Não é saber se é dia útil, não é saber se é feriado, não é saber se é ponto facultativo. O ponto principal aqui é olhar para a porta do fórum. A porta do fórum está aberta, conta aquele dia. A porta do fórum está fechada, não conta aquele dia. Ficou mais fácil, não foi? Ficou muito fácil. Ficou mais fácil, então. Essa é a regra do artigo 219. Então eu vou dar um exemplo para vocês bem rapidinho. A intimação da sentença ocorreu numa quinta-feira. Como se faz a contagem, então, no processo civil? Porque processo de trabalho eu tenho regra própria. No processo civil, eu conto sexta, segunda, terça, quarta e quinta. Desde que um desses dias não seja feriado. Desde que um desses dias não seja um dia que não tenha expediente forense. Porque se assim for, eu também não conto esse dia em que o fórum está fechado. É fácil isso, não é? Tranquilo? Essa é a regra. Regra do artigo 219. Mas tem duas exceções. Duas exceções. Primeira exceção. Essa regra só vale para prazos em dias. Se o prazo foi fixado em dias, você faz a contagem excluindo os dias que não são úteis. Mas se o prazo foi fixado em qualquer outra forma de contagem, por exemplo, em horas, em semanas, em bimestre, em meses, em anos, em década, em infinito, em qualquer outra coisa, exceto dias, a contagem é feita de modo corrido. Então, qual é o prazo da rescisória, por exemplo? 2 anos.
esse prazo foi fixado em anos, não conta em dias úteis, conta em dias corridos. Porque o 219 é expresso em dizer, quando o prazo for fixado em dias, é que eu faço a contagem apenas em dias úteis. Essa é a primeira exceção. E a segunda exceção, a primeira está no caput do artigo 219. E a segunda exceção está no parágrafo único do artigo 219, que diz que essa contagem só vale para prazos processuais. Somente para prazos processuais é que eu faço a contagem em dias úteis. Sabe o que isso significa? Que prazos materiais são contados corridos. E aí, Leandro, vem aquele inferno total. O que é prazo processual e o que é prazo material? Uma boa forma da gente identificar esses prazos é saber onde eu tenho que praticar o ato cujo prazo está sendo contado. Se eu tiver que praticar o ato fora do processo, normalmente esse prazo é material. Se eu tiver que praticar o ato dentro do processo, normalmente esse prazo é processual. Então, prazo da apelação, 15 dias, e eu vou apelar dentro do processo. Esse prazo é processual, é em dias, conta apenas os úteis. Mas o prazo de 15 dias para o pagamento espontâneo na execução, artigo 523 do novo Código. Esse prazo de 15 dias é um prazo material, porque pagamento é um instituto próprio do direito material e não é feito no processo, é feito fora do processo. Tudo bem? Então, cuidado com essas regras. Na verdade, uma só. Regra, contagem em dias úteis, mas cuidado com as exceções. Se vier prazo em algo diferente da contagem de dias, em anos, por exemplo, não conta em dias úteis. Aí, Leandro, vem cá um pouquinho comigo. O Leandro vai continuar a partir de agora. Eu fico imaginando, Leandro, se não tivesse essa exceção que é apenas em dias. Aí você imagina, o prazo da rescisória é de 2 anos. Se não fosse essa exceção, eu contaria 2 anos em dias úteis. Você imagina botar um estagiário para falar, conta, pega esse calendário aí e conta esse negócio, 2 anos, 770 dias, ou algo que equivale, que a gente fez direito não matemática, mas 700 e tantos dias úteis para contar, um inferno. Se lembra disso. Se for o prazo da rescisória, por ser 2 anos e não em dias, a contagem é feita em dias corridos. Leandro, eu te pergunto e te passo a palavra, como fica essa contagem de prazos no processo do trabalho? Está aqui no cantinho. Bom, gente, resumindo aqui, o que o Flecha acabou de trazer para vocês é o seguinte, tá? Vamos imaginar que no processo do trabalho eu tenha, por exemplo, uma sentença. A sentença foi proferida. Dessa sentença, quantos dias eu tenho para interpor o meu recurso, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 8 dias, né? O recurso aqui cabível é o recurso ordinário, tá? Que é aquele recurso que é como se fosse a apelação no processo civil. Isso pouco importa se eu tenho, por exemplo, a publicação na quinta, na sexta, na quarta, o que for. Eu vou contar normalmente, aqui no caso, o sábado e domingo, se a contagem já tiver iniciado, né? Óbvio que se a publicação ocorreu na sexta-feira, eu não vou começar a contar a partir do sábado. Eu só começo a contar a partir da segunda, se for dia útil. Agora, logicamente, se publicou, por exemplo, na quarta-feira, aí vem, normal, ó. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. O prazo aqui vai ficar para outra quinta, porque o prazo do recurso ordinário é justamente de 8 dias. Inclusive, uma coisa interessante acerca de prazos, estava conversando isso aqui com o Flecha antes da aula, é a questão do prazo do processo civil no processo de trabalho. Vejam, eu não tenho como mexer no processo de trabalho em relação ao prazo dos recursos. Muita gente me pergunta, por exemplo, qual é o prazo do RO, qual é o prazo do agravo de petição, qual é o prazo do agravo de instrumento, qual é o prazo do recurso de revista. E eu posso responder facilmente para vocês, ó, 8 dias. Os recursos no processo do trabalho, eles são interpostos no prazo de 8 dias, tá? Isso é uma uniformidade. Agora, eu tenho, por exemplo, algumas exceções. Pode ser que a banca pergunte na sua prova qual é o prazo, por exemplo, dos embargos de declaração.
E se ela te perguntar qual é o prazo dos embargos de declaração, aí você já não vai chutar 8 dias, tá? Porque o que acontece? Quando você fala assim, qual é o prazo do recurso no processo do trabalho? 8 dias. Qual é o prazo do agravo de instrumento, do agravo de petição, dos embargos, do recurso de revista? 8 dias. A banca nunca vai conseguir te surpreender em relação a isso. Agora, embargos de declaração, 5 dias, tá? Se você estiver pensando também no famoso recurso extraordinário, que é utilizado no processo de trabalho, é um recurso que vocês muito estudam no processo civil e no próprio direito constitucional, mas é utilizado no processo de trabalho, esse recurso vai ser apresentado no prazo de 15 dias, tá? Então, tem que ter atenção em relação a isso, porque a FGV, fecha, ela adora trazer aquelas questões em que ela coloca um enunciado desse tamanho e no final ela vira para você e pergunta assim, e aí, o que vai acontecer nesse caso? Cabe recurso? Não cabe recurso? Qual é o prazo? Se realizar interposição fora do prazo, o que acontece? Recurso, logicamente, não vai ser conhecido. O recurso é considerado como intempestivo, tá? Então, só para a gente sanar essa ideia aí de prazo, para não ficar qualquer dúvida, eu acho que é bola certa na sua prova. Acho difícil a banca não trabalhar alguma coisa em cima disso, tá? Flecha também pensa nisso para o processo civil, logicamente. Agora, gente, eu estou falando em processo de trabalho. Então, se eu estou falando em processo de trabalho, eu não posso deixar de falar aqui com vocês pelo menos 2 temas que eu acho que vocês vão encontrar no exame, tá? O primeiro, e aí vocês vão concordar comigo, quem tiver, por exemplo, resolvendo questões de provas anteriores, vai pensar no tal do procedimento sumaríssimo. O que é isso, hein? O que é esse tal desse procedimento sumaríssimo? Por exemplo, lá no processo civil tem um tal de juizado especial civil, não tem esse negócio? São as causas de até 40 salários mínimos? São. No processo do trabalho tem o tal do procedimento sumaríssimo, que são as causas de até 40 salários mínimos, tá? O interessante aqui para vocês, hein? Não tem juizado especial na Justiça do Trabalho. Se você demanda uma causa de até 40 salários mínimos, você demanda, consequentemente, em regra, na vara do trabalho. Se você demandar acima de 40 salários mínimos, de qualquer jeito você vai para a vara do trabalho, tá? Esse procedimento sumaríssimo, gente, talvez isso seja o mais importante aqui para vocês, ele deve ser resolvido desde o seu ajuizamento até a sentença. Olha que bacana, hein? Olha que interessante isso aqui, hein? Em até 15 dias. Olha isso, Flecha. Se eu ajuizar uma demanda pelo procedimento sumaríssimo, tá? Nas reclamações de até 40 salários mínimos, eu vou ter 15 dias para solução da demanda. Eu sei que muita gente agora está me olhando e está pensando assim, isso é verdade? Bom, na prática eu não sei, mas para a prova é. Pensa para a prova. Para a prova, se a banca disser a você que foi demandado pelo sumaríssimo, o prazo para solução é de até 15 dias. Sabia que cabe oitiva de testemunha e tudo aqui? Sabia? Cabe testemunha no procedimento sumaríssimo também. E uma questão que sempre cai nas provas, mas é impressionante, é o número de testemunhas no procedimento sumaríssimo. Pessoal que está participando aí do chat, agora eu quero resposta, hein? Quantas testemunhas eu posso levar em procedimento sumaríssimo? Quem respondeu aí, Yasmin? Bastante gente, né? Muita gente. Estouramos aqui o pico de respostas, viu? E todo mundo disse que no procedimento sumaríssimo eu posso levar até 2 testemunhas, tá? Vejam, no procedimento ordinário, que é o procedimento geral, né? Que é o do dissídio individual normal, eu levo até 3. Eu levo até 3. No procedimento sumaríssimo eu levo até 2, tá? Ah, mas por que menos, hein, Leandro? Um tem menos direito que o outro? Não. É porque no final das contas, o que acontece? No procedimento sumaríssimo, como ele é mais célere, como ele é mais ágil, eu levaria menos testemunhas, tá? Inclusive, só para complementar, aí senão eu vou ficar só com a aula aqui, não vou deixar o Flecha falar, né? Só uma coisinha, gente, artigo 821 da CLT deve aparecer na sua prova, sempre vem caindo até 2 testemunhas, procedimento sumaríssimo.
até 3 testemunhas, procedimento ordinário. E não esqueçam que até 6 testemunhas, inquérito para apuração de falta grave. Eu posso levar até 2 testemunhas no procedimento sumaríssimo, até 3 testemunhas no procedimento ordinário, e eu posso levar até 6 testemunhas no inquérito para apuração de falta grave. Então não esqueçam disso, hein? Lá no juizado especial, por exemplo, do Flecha, você vai, não na vara civil, né? Se for até 40 salários mínimos. Aqui você vai na vara do trabalho. Só que é um procedimento célere, ágil, que deve ser resolvido em até 15 dias. Posso levar testemunha? Posso. Só que eu só levo até 2 testemunhas, tá? Vou parar de falar um pouquinho, vou deixar o Flecha entrar, depois eu volto com uma outra situação de processo de trabalho que eu acho muito provável de ser cobrado, hein? Eu já tô voltando. Na verdade, ele não vai sair, não, ele vai ficar aqui, porque a graça é a gente perturbar o colega. Então eu tenho uma pergunta, posso? Pode, claro. 821 da CLT, até 2 testemunhas para o sumaríssimo, até 3 testemunhas para o ordinário e até 6 testemunhas para inquérito para apuração de falta grave. Pergunta, esse número máximo de testemunhas no processo, imagina no sumaríssimo, por exemplo, 2 testemunhas. Esse número máximo é o número máximo do processo ou é o número máximo por reclamante? Boa, gostei. É o seguinte, na verdade, reclamante ou parte? Parte. Parte. Eu estou embargando de declaração da pergunta do Flecha, hein? Ok, reclamante e reclamado. Apresentando embargo de declaração. Bom, ok. Na verdade, é da parte. A parte pode levar até 2 testemunhas. Né? Por exemplo, parte autora, até 2. Parte reclamada, até 2. O convite é feito tanto pelo reclamante como pelo reclamado. E esses podem levar até 2. Claro, aproveitando sua pergunta, sim, que o juiz pode entender que ele pode ouvir mais de 2. Quando a gente limita aqui até 2, esse é o direito que tem a parte de levar até 2. Esse é o número. Agora, se o juiz não chegar ao seu livre convencimento racional, o que ele pode fazer? Ele pode ouvir mais de 2 testemunhas. Aí seria como testemunhas do juízo. Isso. E aí é quantas o juiz quiser. Exatamente. Não é isso? Isso aí. Perfeito. Isso aí. Só para ficar muito claro, eu não entendi muito bem e agora estou começando a advogar na área do direito do trabalho, que eu quero concorrer com o Leandro. Então a pergunta, só para ficar muito claro, se no polo ativo eu tiver 3 reclamantes, cada reclamante tem direito a 2 ou o polo inteiro tem direito a 2? O polo inteiro tem direito a 2. Essa é a posição majoritária que vem predominando. E, portanto, se esses 3 reclamantes acharem que precisam de mais do que 2 testemunhas, eles que façam as suas ações individualmente. Separadamente. Exatamente. Okay. É o famoso litisconsórcio ativo, né? A ideia é de que, a partir do momento que você tem 3 ajuizando uma reclamação, né? Por exemplo, eu e Flecha 2, ajuizamos uma reclamação em face de uma empresa. A ideia é que o polo ativo vai poder levar até 2 testemunhas. E não cada parte no mesmo polo ativo vai poder levar 2 testemunhas. Senão ficariam 4. Né? Seria a ideia. Você sabe que no processo civil também é assim. Mas tem um processo menor, um subprocesso, que é o processo penal. E no processo penal, o número máximo é de 8 testemunhas nos crimes apenados acima de 4 anos. E nesse caso, são 8 testemunhas para cada parte. Legal. Para cada parte. Então, se tiver, imagina, se né? tiver 3 réus, são 8 testemunhas para cada parte e mais, para cada fato. Então, se eu tiver 3 réus e eles respondem por 2 crimes, cada réu tem 8 testemunhas para cada crime. Muita coisa. Muita coisa. É processo penal, isso é outra história. Isso não tem nada a ver com a gente. Vou me retirar, viu, gente? Deixar o Flecha aqui agora com vocês, hein? Beleza. Então, vamos aproveitar o tal do procedimento sumaríssimo que existe tanto no processo do trabalho do Leandro quanto aqui no processo civil, para a gente lembrar a seguinte questão. Procedimento sumaríssimo existe no processo civil? Sim, ele existe. Mas ele tem umas características um pouco diferentes dessas que o Leandro acabou de mencionar aqui. Então, como funciona esse procedimento sumaríssimo no processo civil? Primeiro, existe um juízo próprio. Se eu quiser usar o procedimento sumaríssimo no processo do trabalho, é na própria vara do trabalho, mas no processo civil existe um juízo próprio. E esse juízo próprio chama-se juizado. No processo do trabalho, Leandro, procedimento sumaríssimo é na vara e é até 40 salários, não é isso? Isso. Mas no processo civil eu tenho 3 juizados.
o juizado especial cível estadual, e aí o teto é mesmo de 40 salários, juizado especial federal, e o teto é de 60 salários, e o juizado especial estadual da Fazenda Pública, e esse também tem teto de 60 salários mínimos. Tudo bem? Número máximo de testemunhas, 3. 3 testemunhas é o número máximo que eu tenho no procedimento sumaríssimo dos juizados especiais. Sejam os juizados especiais estaduais, federais ou fazendários. Cuidado apenas com essa questão se o juizado é estadual, federal ou fazendário. Leandro, já que você está aí tranquilinho esperando a sua vez de voltar, mas você continua com áudio. Claro. Então eu tenho uma pergunta para você pode responder daí se quiser, ou se quiser vir aqui, você fique à vontade. Gente, só lembrando que vocês podem mandar pergunta, né? É, vocês Yasmin podem tá mandar mandando pergunta pra aí? gente. E, inclusive, quem quiser falar de onde está assistindo a aula, de onde é e tudo mais, fala aí com a gente. A gente vai estar mandando um beijo para todo mundo, né? Você deve estar pensando assim, mas eu não quero teu beijo. Mas eu vou mandar de qualquer jeito, a gente manda tá? aí, paciência. Mas pode mandar pergunta pra gente. Faz aí sua pergunta. Agora minha dúvida é a seguinte, Yasmin, está chegando pergunta aí? E você não está mandando pra gente as perguntas por quê? Está sonegando isso por quê? Porque eu não estou mandando. Porque eu sou uma pessoa organizada. Ah, você é uma pessoa organizada. Exatamente. Eu quero fazer as perguntas assim no modo mais certo pra ninguém ficar confuso. Ah, entendi. Entendeu? Então tá bom. Então, no final nós fica não melhor, somos eu organizados, né, Leandro? A gente não é organizado, então você fica se organizando aí. Daqui a pouco você manda as perguntas. Eu, desorganizado que sou, farei a minha pergunta agora pro Leandro. Leandro, procedimento sumaríssimo, 3 testemunhas é o máximo, no processo de trabalho são 2, vocês fazem tudo na vara do trabalho, que é uma coisa mais simplificada, isso é bem legal, e nós temos um juizado próprio, dependendo da esfera, mas eu tenho uma pergunta. No processo do trabalho, se a minha causa tem até 40 salários, o procedimento é sumaríssimo. Sim. Mas eu sou obrigado a adotar esse procedimento ou eu posso escolher se eu quero adotar o sumaríssimo ou quero adotar o ordinário? Ótima pergunta. Ótima pergunta, porque assim, parece que eu estou vendo a banca elaborando um caso concreto e, em outras palavras, perguntando só, pessoal, se eu sou obrigado a ir pelo sumaríssimo ou não. Inclusive, gente, dá uma dica, hein? A época da sua prova, você tem que saber qual é o valor do salário mínimo. Porque, consequentemente, você tem que saber quanto que vale 40 salários mínimos. Por que eu estou falando isso? Olha só, se você vai rabiscar meu quadro, rabisca de azul. Rabisca de azul. Então Então não tá confundir, bom. Rabiscar de azul. Processo civil Sublinho, preto, tá? isso. Pronto. Deixa eu falar uma coisa. A banca disse para você, né, que o Flecha foi buscar na Justiça do Trabalho R$8.000 a título de verbas trabalhistas, né? Então, assim, a banca quer saber, em outras palavras, se a parte deve ir pelo procedimento sumaríssimo ou ela pode ir pelo procedimento sumaríssimo. O artigo 852-A da CLT nos diz que as demandas que sejam de até 40 salários mínimos ficam submetidas ao procedimento sumaríssimo. As demandas de até 40 salários mínimos ficam submetidas ao procedimento sumaríssimo. Ou seja, não é uma questão de escolha. É uma questão real de comprometimento com o procedimento. Se você tiver uma demanda de R$8.000, óbvio, R$8.000 hoje é de até 40 salários mínimos. Então, qual é o procedimento adotado? Sumaríssimo, em que eu tenho que ter pedido certo ou determinado e que, aqui no caso, eu tenho que ter os pedidos líquidos. Os pedidos devem ser líquidos. Por exemplo, se eu quero hora extra, eu tenho que dizer quanto que vale hora extra. Se eu quero 13º, eu tenho que dizer que vale o 13º. Mas, Flecha, você me trouxe aqui uma situação que pode aparecer na prova e se aparecer, derruba. O Flecha me perguntou se for de até 40, eu vou pelo sumaríssimo ou eu posso ir? Eu disse que tenho que ir. Porém, olha a banca maldosa, ó. Banca maldosa, hein? Olha aqui. Eu tenho uma reclamação de até 40, que é de 8.000, vamos botar assim, R$8.000. Ok. Só que o reclamado, aí gente, reclamado está em local incerto e não sabido. Se o reclamado está em local incerto e não sabido, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que citar por edital. Aí pronto. Se edital não cabe? Aí edital não cabe em procedimento sumaríssimo. Então, respondendo completamente a pergunta do Flecha, é o seguinte: se for de até 40 salários mínimos, vai pelo sumaríssimo.
Mas se for de até 40 salários mínimos, por exemplo, com reclamado em local incerto e não sabido, em que eu teria que citar por edital, e como não cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo, ainda que de R$8.000 iria pelo procedimento ordinário. Tá? Então isso é interessante, né? Isso pode aparecer na prova deles, né? Pode. Fácil. Tá? Agora, a mesma pergunta no processo civil. Não, só ele me pergunta. Agora pergunta pra você, né? É você com você mesmo. Não, eu queria que você respondesse Então como vai. funciona no processo civil. Pensei que fosse eu, Flecha e eu mesmo, né? Tá, então vamos lá. te ajudar. Vai. Pergunta pra mim, então, como é no processo civil. Como Vai. isso é, então, no processo civil? Acabei de pensar Que isso pergunta agora. excelente, Leandro. Nossa senhora. Vamos lá. Você pensou sozinho nessa pergunta? Pensei. Olha, que legal. Sei muito processo civil, gente. Sei muito processo civil. Por isso que a gente tem que estar junto aqui, porque eu não sei nada de tem que processo estar do junto, trabalho. Tem que estar junto. Então vamos fazer o seguinte. Pô, tá caindo tudo, você dá vivo esse negócio. Caiu aqui a caneta, o Flecha tá pegando, viu, gente? Calma, tá longe, inclusive. Então, existe essa obrigatoriedade de adoção do procedimento sumaríssimo em sede de processo civil? E a resposta é depende. Depende de qual dos juizados eu estou falando. Deixa eu sair da minha. Se for juizado da Fazenda Pública, o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 12.153 de 2009, que é a lei que institui os juizados fazendários, diz que é obrigatória a ação proposta perante o juizado da Fazenda Pública. Se naquela comarca não for sede, se naquela comarca for sede de juizado fazendário e a minha causa for até 60 salários e envolver a Fazenda Pública Estadual, é obrigatória a ida para o juizado fazendário, expressa disposição de lei. Se for juizado especial federal, mesma coisa. Artigo 3º. Parágrafo 3º da Lei 10.259 de 2001 também diz que se a causa for federal até 60 salários mínimos, é obrigatória a ida para o juizado federal. Mas o que diz a Lei 9.099 sobre essa questão em sede de juizado especial cível estadual? Nada. Absolutamente nada. E, portanto, para juizado especial cível estadual, não existe essa obrigatoriedade. Se a sua causa for até 40 salários mínimos e da esfera estadual, você pode escolher demandar no juizado ou numa vara cível, adotando o procedimento de vara cível, que no novo CPC chama-se procedimento comum, que é o tal procedimento ordinário do processo do trabalho. Aqui a gente chama de procedimento comum, nem precisava mudar de nome, mas mudaram, e aqui chama procedimento comum. Então fica ligado nisso. No processo do trabalho, o procedimento sumaríssimo é em vara do trabalho, número máximo de 2 testemunhas, me corrija se eu estiver errado, é obrigatória a adoção desse procedimento, exceto se eu precisar da citação por edital, porque o reclamado está em local incerto ou não sabido. Não cabe edital no procedimento sumaríssimo, nem no trabalho, nem no processo civil, e, portanto, eu precisaria do procedimento ordinário da vara do trabalho. Aqui, varia de juizado para juizado, em qualquer deles. Número máximo de testemunhas são 3, mas no federal e no fazendário, a opção pelo procedimento sumaríssimo não existe, ele é obrigatório. E no procedimento sumaríssimo do juizado especial estadual, existe essa opção, eu posso escolher demandar no próprio juizado ou numa vara cível. Ok? Muito bem. Então agora eu faço uma pergunta para o Leandro, ele volta aqui, responde a pergunta e depois ele me pergunta a mesma coisa no processo civil e eu volto para responder para vocês. Ok? Pode ser, Leandro? Pode, mas eu quero falar com eles de recursos, hein? Não esqueçam, hein? Pô, Leandro, você deve ser paranormal, porque eu ia falar agora sobre recursos. Nisso? Exatamente o que eu vou falar. E sabe por que eu quero falar de recurso? Porque é difícil você fazer uma prova do OAB, processo de trabalho, pelo menos, sem cair recurso. E acredito que no processo civil também deva cair bastante, né?
Hoje nós temos 6 questões de direito material e 5 de direito processual. Dentro dessas 5 de direito processual, pelo menos uma, gente, pode ser que eu queime minha língua, mas é difícil, hein? Pelo menos uma vem em sede de recurso, às vezes até mais de uma. Às vezes vem 2, às vezes 3 e tudo mais. Então, depois que o Flecha me fizer essa pergunta, olha ele aqui, ó, fazendo o quadrinho já. Depois que ele fizer o quadrinho dele, eu vou entrar fazendo um quadrinho e perguntando a você para que serve cada recurso trabalhista, tá? Deixa eu sair da frente para você copiar esse negócio. Aqui, então vamos lá. Prazos recursais no processo do trabalho e no processo civil, que é o processo bonzão, tá? Então, não. No quadro é meu, você não mexe no meu quadro. Tá. Eu posso quase colocar aqui, ó, 8. Não. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte, ó. Começa aí, Leandro. Com a regra no processo do trabalho. A regra dos prazos? Isso. 8 dias. Beleza. Artigo 6º da lei 5584 de 70. Sabe por que eu estou fazendo questão de colocar isso aqui, Flecha? Sim. Porque, de repente, os nossos alunos que estão aí assistindo a aula e tudo mais, acabando a aula, depois vão lá na CLT. E quando buscando na CLT o prazo dos recursos, não vão encontrar. E não tem mesmo. Só nos embargos de divergência e nos embargos de declaração. Então, é a lei 5584 de 70 que traz essa uniformização no prazo de 8 dias. Tá? Beleza. Tem essa regra no processo civil? Tem. E isso é novidade, porque no CPC de 73, CPC anterior, era um inferno. Apelação era 15, agravo era 10, só se fosse instrumento retido, se fosse interno era de 5 dias. Então era um inferno. O novo CPC, aí a gente não tem lei própria para isso, porque o código é novinho, né? O novo CPC estabeleceu que a regra é de 15 dias. Para qualquer recurso? Para qualquer recurso. Mas você tem exceções, não é isso? Exceções. Tem as exceções. O Leandro já deu ainda há pouco para nós a informação das exceções no processo de trabalho. Deixa eu ver se eu lembro. Embargo de declaração 5 dias. Não é isso? Isso aí. Recurso extraordinário 15 dias. 15. E posso só acrescentar mais um aqui por extrema precaução. Né? Vai que, né? O famoso vai que. Gente, eu não coloquei aquela hora e alguns às vezes nem nominam como recurso, mas pode aparecer na prova como recurso sim, que é o chamado recurso de revisão de alçada, tá? Eita. Recurso de revisão de alçada. E ele tem um prazo, Flecha, muito atípico. O prazo do recurso de revisão de alçada, ele é de 48 horas. Então é aquele tipo de questão que quando cai em prova derruba, né? Porque o cara está acostumado com 8 dias. No máximo ele vai para 5, ele vai para 15. Aí vai que a banca aperta mais um pouquinho e me traz o tal do recurso ou pedido de revisão de alçada de 48 horas. 48 horas. Então era interessante a gente colocar isso aqui também no nosso quadro, tá? Muito bom. Então agora vamos para o outro lado aqui. No processo civil, existe essa previsão, a regra, e a tentativa foi de uniformizar os prazos, 15 dias. Então, prazo do agravo, 15 dias. Prazo da apelação, 15 dias. RESP e RE, 15 dias. Sempre prazo de 15 dias. Aliás, gente, se te perguntarem na prova algum prazo e você não lembrar, um bom chute é 15 dias. Porque o novo código quis uniformizar não apenas prazos recursais, mas os prazos de um modo geral. Então, no novo CPC inteiro, um bom chute, caso você não lembre o prazo, é de 15 dias. Posso fazer uma pergunta? Apelação. 15. Apelação 15. Processo de trabalho. 8. Contestação, apelação, que não é recurso. né? Vai. Contestação que não é recurso. E aí? Processo civil? Processo civil. 15. Pronto, acabou. Era isso que eu queria saber. Acabou. Porque no processo de trabalho a contestação é apresentada na audiência, Na audiência. né, gente? Não tem prazo para apresentar em audiência. Então é muito mais fácil, tá? É verdade. Mas esse é um bom chute. O novo código, ele trouxe, pelo menos tentou essa uniformização. Eu vou dar um exemplo. Prazo da contestação no código anterior, 15 dias. no código novo. 15 dias. Prazo da réplica no código anterior, 10 dias, né? 10 dias. No novo, 15 dias. Prazo para falar sobre o laudo pericial no código anterior, 10 dias. 10 dias. No código novo, 15 dias. 15 dias. Uniformizou geral o prazo de 15 dias.
tem algumas raras exceções. Então, se você não lembrar de um determinado prazo do processo civil, um bom chute é de 15 dias por causa da tentativa de uniformização. Beleza? Então vamos lá. 15 dias é o prazo recursal de um modo geral no processo civil. Mas tem exceções, não tem? Tem. Então vamos lá. Embargos de declaração, 5 dias. Leandro, eu vou te falar um negócio. A minha letra é mais bonita que a tua, irmão. Não é não. É sim. A minha é mais explicada. Esse garrancho aqui? É, bonito. Fala. O Leandro não vai colocar nada pro processo de trabalho, o processo civil é bonzão. O processo de O trabalho... processo civil é o bonzão. Não, você não mexe no meu É quadro. o quadro dele, o quadro dele. Olha, é meu. Faz o que eu quiser. Tá certo. Não mexe. Tá certo. Ok? Tudo bem, vou colocar um elogio aqui. Pessoal, defende aí e manda alguma coisa. Pronto. Tá? Tá aí o meu elogio para o Bacana. processo do trabalho. O quadro é meu, no quadro dele ele vai resolver depois. 15 dias prazo recursal. Tem exceção? 5 dias de embargo de declaração. Mais algum? Tô na dúvida. Recurso inominado, que é o recurso cabível contra a sentença nos juizados especiais cíveis. 10 dias. Apelação. Apelação? Apelação, foi a pergunta que eu me fiz aqui agora. Qual o prazo da apelação no processo civil? Para mim eram 15 dias, né? 15. Mas a apelação no Estatuto da Criança e do Adolescente é de 10 dias. Artigo 198 do ECA. Bacana, isso aí é bacana. E eu pararia por aqui. Mas eu sou um invejoso da porra, você sabe, né? Sei. Eu sou invejoso danado. E aí o Leandro colocou aqui, ó, recurso de revisão de alçada. Aí, como eu sou invejoso, eu vou colocar um outro aqui que é muito raro. Mas vai que... Vai que. Embargos infringentes de alçada. Nossa. Embargos infringentes de alçada. Não está aparecendo na tela para vocês aí, porque eu escrevi abaixo aqui. Acho que até parede isso. Mas anota aí, esse aqui, ó, esse bem aqui. Embargos infringentes de alçada. Esse prazo também é de 10 dias e está no artigo 34 da LEF, da Lei de Execuções Fiscais, que é uma boa pergunta para a prova de tributário. Caramba. Embargos infringentes, aqui eu jogo nas 11, eu falo processo penal, certo, trabalho, tá tributário, certo. o negócio aqui é comigo. Tá certo. Não é dança do vento daqui a pouco é com o Leandro. Então, embargos infringentes de alçada, 10 dias. Aqui estão as exceções. Aí, eu vou contar um negocinho rápido sobre essa parte recursal. Vou perguntar... Tá tirando foto, Yasmin? Depois eu tiro então do quadro. Ah, tá bom. Se for foto, eu já dou aquela... Eu vou falar uma coisa rápida sobre esses prazos aqui. E aí pergunto ao Leandro se essa regra que eu vou explicar agora se aplica no processo do trabalho. E aí você segue, Leandro, explicando aqui os próprios recursos. Uhum. Ok? Muito bem. História é a seguinte. Esses são os prazos. Mas esses são os prazos simples. Existem algumas pessoas que têm prazos diferenciados. Então, o Ministério Público tem prazo em dobro. Defensoria Pública tem prazo em dobro. Fazenda Pública tem prazo em dobro. E litisconsortes com advogados distintos também tem prazo em dobro. Agora, tem uma pegadinha de prova. Essa, Leandro, é uma grande pegadinha de prova. Litisconsortes com advogados distintos tem prazo em dobro para recorrer e para todos os atos do processo. Beleza? Isso. Mas é o artigo 229 que o Leandro falou ainda há pouco. Só tem um detalhe. Esse prazo em dobro, quando tem litisconsorte com advogados distintos, é apenas para processos em autos físicos. Se o processo estiver em autos eletrônicos, se for processo eletrônico, não conta o prazo em dobro, mesmo que tenha advogados distintos. Agora, essa história de separar autos físicos e eletrônicos só vale para o litisconsórcio. Porque MP, Defensoria Pública e Fazenda Pública tem prazo em dobro, sejam os autos físicos ou eletrônicos. Beleza? Legal, bacana. E aí vamos trazer agora essa regra para o processo do trabalho. Aplica ou não aplica? Com vocês, Majestade Leandro Antunes. Longe disso, mas de qualquer jeito eu posso dizer a vocês o seguinte. Já tinha dito antes que esse prazo em dobro não é aplicado. Seja o processo eletrônico ou seja o processo físico. Agora, em relação à Fazenda Pública, aí não tem jeito.
Em relação à fazenda pública, realmente o prazo é em dobro, tá? Aí eu aplico de qualquer jeito, viu, Flecha? Inclusive tem até uma situação boa de prova, viu, gente? Que é o próprio embargo de declaração. O embargo de declaração tem prazo de 5 dias, mas se você estiver pensando, por exemplo, na fazenda pública, a fazenda pública pode opor embargos de declaração no prazo de até 10 dias. Tá ok? Ficou fácil isso? Ficou respondido? Mas olha só, agora eu vou um pouquinho além. Agora eu vou querer saber de você para que serve cada recurso no processo Yasmin ia do tirar trabalho. foto do quadro. O pessoal tirou foto. Pessoal, manda uma foto aqui pra gente, por favor, do quadro, tá? Que a Yasmin falou que eu tirei, apaguei aqui o quadro e o pessoal tá ali querendo a foto e tudo mais, mas não tem problema. Eu faço um quadro novo no final pra vocês, tá? Fica bem tranquilo. Eu faço um quadro novinho, novinho, novinho. Era pra eu sair da frente? Era pra eu sair da frente? Ó, pode tirar, sabe por quê? Pode tirar, sabe por quê? No processo do trabalho, aqui ó, no processo do trabalho, 8 dias. 8 dias. E as exceções, eu falo, aqui o pessoal anota agora. Não tem problema nenhum, tá? Esse aula divertida, rapaz. Aqui ó, aqui. Já que ele é o bonzão, tira foto só dele. Tira foto só dele. Porque olha só, no processo do trabalho, era exatamente o que estava escrito aqui. Aí, não tem problema. Já era. Regra, já foi. 8 dias. Já foi, aí, ó, não adianta. As perdeu. exceções, vocês já tinham notado. Recurso extraordinário, embargo de declaração e, lembra do outro? Lembra, recurso de revisão de alçada. Eu tô saindo na foto? 48 então eu vou sair, horas. hein? Eu tô saindo aqui. Ponto? Pode tirar? Pode? A Yasmin, gente, vocês tinham que ver o que ela fez aqui agora. Ela só faltou me jogar alguma coisa, porque fatalmente jogaram alguma coisa nela ali no chat, né? E aí ela resolveu jogar aqui em mim. Não foi, Flecha? Foi pesado, viu? Yasmin ficou chateada comigo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha só que interessante, ó. Posso fazer uma pergunta, Leandro? Agora, decorebinha. Decorebinha boa, de prova, para você não esquecer para a hora da prova. Pois não, Flecha? Pode perguntar. É rápida. E nem é de matéria, é outra coisa. Você vai falar dos cabimentos desses recursos? Vou. Show. Vou falar agora dos cabimentos, tá? São os famosos recursos em espécie, tá? Aqui, ó. Vou começar assim, ó. RO, tá? RO. Vou botar um outro aqui que é o agravo de petição, tá? Agravo de petição. Além do agravo de petição, você tem um agravo de instrumento, que é um outro recurso também utilizado no processo do trabalho. Depois o Flecha pode vir aqui e pode falar se cabe no processo civil. E você também tem o famoso recurso de revista. Vê se está saindo aí tudo na tela. Acho que está saindo na tela. Ok, tá? E agora eu vou começar aqui com as minhas perguntas. Tá ok, gente? Bom, vamos lá. Primeira pergunta é a seguinte: para que cabe, ou para que é utilizado, qual é o objetivo do recurso ordinário? Eu não preciso mais falar qual é o prazo, porque você já sabe que o prazo dele é de 8 dias. Então, só quero saber qual é o objetivo. Quando que eu vou me utilizar desse recurso ordinário? Lembrando que o recurso ordinário é como se fosse a apelação do processo civil. E aí no processo do trabalho, com base no artigo 895, eu utilizo desse recurso de decisões terminativas e decisões definitivas. As decisões terminativas e definitivas no processo do trabalho são recorríveis através do recurso ordinário, tá? Decisão definitiva é aquela quando você ajuiza a reclamação, o juiz, por exemplo, vem e diz assim: julgo totalmente improcedente o pedido. Quando o juiz julga totalmente improcedente ou procedente, tanto faz, ou parcialmente procedente, ele analisa o mérito, né? É uma decisão meritória. Naquele momento ele profere uma decisão definitiva. Uma decisão terminativa, um exemplo clássico no processo do trabalho, é quando você ajuiza a reclamação trabalhista,
não comparece à audiência, o feito é arquivado, determina-se o arquivamento, né? Por exemplo, a audiência estava marcada para hoje. Hoje eu não fui. E aí me perguntaram, mas por que você não foi? Porque eu não quis. Porque eu fiquei comprando ingresso das Olimpíadas. Porque eu fiquei fazendo outra coisa. Ou seja, uma falta injustificada. Se a falta é injustificada, o feito vai ser arquivado. O juiz, nesse momento, profere uma decisão terminativa. Sabe qual é o bacana aqui, Flecha? É que na decisão terminativa, eu posso recorrer para combater dela, ou simplesmente eu não recorro e eu posso ajuizar uma outra reclamação trabalhista. Pode ser que o juiz indefira totalmente minha petição inicial. Se o juiz indeferir totalmente minha petição inicial, ele não julgou o mérito da demanda, ele só proferiu uma decisão terminativa, me dando a possibilidade de recorrer ordinariamente, tá? E o agravo de petição, que é o de baixo, que também é interposto no prazo de 8 dias, que também tem uma base legal, e a base legal é o artigo 897, a linha A da CLT, tá? Agravo de petição tem um macete que é clássico, né? Tem até uma musiquinha, Flecha, eu sou péssimo em cantar, mas dá pra levar, viu? Espera. Não, tem aqui. Você vai cantar? É muito rápido, ó. Olha aqui, ó. Não, peraí, eu vou filmar isso. Tá interrompendo Espera que eu vou... artista aqui nesse momento? Eu tô até tem filmando. Tem até microfone especial. Aqui, ó, tem microfone especial. Aqui, gente, não erra para efeito de prova. Olha só. Cabe agravo de petição, em sede de execução, cabe agravo de petição, eu faço a entonação. Eu sei que em sede de execução cabe agravo de petição. E em fase de execução, cabe agravo de petição. E o agravo de petição cabe em quando? Canta. Não vou cantar, não. Agravo de petição cabe em sede de execução. Então, ó, lentinho. Cabe agravo de petição, em sede de execução. Em sede de execução, cabe agravo de petição. Acabou. Você não erra esse negócio. Aqui, até o Kleber olhou aqui para mim e falou que assim, já sei, o agravo de petição, ele vai caber em sede de execução. Sabe por quê, Flecha? Sabe o que isso é interessante? Porque no processo do trabalho, se você tiver uma decisão terminativa ou definitiva na fase de conhecimento, cabe o RO. Mas na fase de execução, essa decisão é combatida através do agravo de petição. É isso. Quer o microfone de volta? Vou devolver o microfone. Agora olha ali, ó. Tem o outro, hein? Tem o outro recurso. Tem o tal do agravo de instrumento. Fala que tem música. Tem música. Não tem faz música. Isso. Ninguém Eu não quer mereço ouvir, tanto. né? Mas tem música. O prazo é de 8 dias. Eu tenho certeza que quem está assistindo agora a aula já está assim, eu sei a música. Eu rimei. Eu fiz a rima. Pois não, Yasmin? A Flávia fez o seguinte comentário. The Voice, hein? Obrigado, Flávia. Flávia, né? Obrigado, Flávia. De onde é que você é, Flávia? Fala aqui com a gente, tá? Sempre fala com a gente. De onde vocês estão, de onde estão assistindo. Isso é bacana, né? Ela mandou eu pro The Voice. Eu vou. Olha aqui, ó. Eu vou pro The Prof Brasil, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Artigo 897, a linha B da CLT. Cabe agravo de instrumento da decisão que nega seguimento. Da decisão que nega seguimento. Cabe agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento da decisão que nega seguimento. Da decisão que nega seguimento, o Kleber está adorando, falou que vai utilizar isso aqui no final de semana dele. Depois que ele estiver muito animado, ele vai virar para alguém e vai falar: cabe agravo de instrumento da decisão que nega seguimento. Ele acertou. Gente, o agravo de instrumento é diferente desse cara aqui. Tem nada a ver com processo civil. O nosso agravo de instrumento, sabe para que ele serve? Para destrancar decisão que nega seguimento do recurso. Decisão que nega seguimento de negativa, eu vou agravar de instrumento. Exemplo clássico, hein? Recorri ordinariamente. Realizei interposição de um recurso ordinário, tá? Porque eu gosto de interpor recurso ordinário. Eu realizo interposições de recurso ordinário. E o meu recurso ordinário não foi conhecido. Como o meu recurso ordinário não foi conhecido, para soltá-lo, para destrancá-lo, para destravá-lo, eu utilizo o agravo de instrumento que cabe de decisão que nega seguimento. Tá ok? Tranquilo?
E quem ficou faltando aqui, Flechinha? Olha quem ficou faltando Recurso aqui. de revista. Recurso de revista, que também é no prazo de 8 dias. Tá? Que tem previsão no artigo 896 da CLT. E fiquem tranquilos que esse não tem música, tá? Ufa. Esse não tem música. Mas o recurso de revista, ele serve para você buscar a uniformização da jurisprudência. Gente, fiquem atentos a isso, porque o recurso de revista não é um recurso como qualquer outro, sabe? Não é aquele recurso que você fica discutindo ou rediscutindo, né, a matéria fática ou probatória. O recurso de revista é para você combater matéria de direito. A ideia do recurso de revista é a seguinte: foi violada uma súmula do TST. Recurso de revista neles. Porque eu quero chegar lá no TST e dizer assim: aí, ô TST, ajeita aquele negócio lá embaixo, hein? Porque os caras estão violando a jurisprudência do TST, tá? Flash, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vem pra cá agora, aproveita meu quadro, tá? Eu vou botar só assim, ó, recursos no melhor. E quem é o melhor? O processo do trabalho, tá? Vem pra cá, aproveita o meu quadro e faz um paralelo aqui com o processo civil. Tchau. Daqui a pouco eu tô voltando, hein? Tchau. Passa pra lá. Bom, primeira coisa, Yasmin, não precisa me pagar. Sério, te esquece hora aula, não precisa me pagar. Eu tô abrindo mão de qualquer pagamento, porque eu já fui pago. Eu filmei o Leandro Antunes cantando. Não, e o que eu vou ganhar com esse vídeo supera em muito toda a docência da minha vida. Não é porque é resgate que eu vou pedir por esse vídeo. Isso é certo, certo. Vamos lá então para cabimento dos recursos em sede de processo civil, que é o melhor, não é isso? O Leandro já escreveu aqui, ó. Ele já deixou escrito para mim que o melhor é o que estava vindo, que sou eu. Então vamos apagar aqui esse quadro rapidinho. Ai, rapaz, eu achei que ele já fosse falar logo se cabia ou não RO no processo civil, viu, gente? Eu já pensei logo isso. Leandro, para mim, RO é registro de ocorrência, delegacia, é outra parada. Tá certo, tá certo. Entendeu? Isso é outra história. Isso que é RO para mim. Mas, tudo bem. Você vai cantar aí uma musiquinha? Boa, Yasmin, olha pra gostei, mim. Yasmin. Olha pra mim, eu sou um cara sério. Não, não é. Não Você sou. tem uma pinta de canca, legal. Não vai acontecer. Não vai. Não é? Tem gente pedindo, Yasmin? Aham. Tem? Tem gente pedindo. Eles estão pedindo mais músicas, é sério. Estão pedindo Mais músicas? Ué, nesse caso eu vou ter que me retirar, então, com licença, Leandro. Vem pra cá. Não, vai daí. Vamos lá, então. Não vai rolar, eu não vou cantar, vocês sabem, né? Não, podia. Mas não vai acontecer. Vamos lá. Recursos, cabimento no processo civil. Começa pelo agravo. Agora eu risquei a parede. Sério. Apelação. Embargos de declaração. São os mais importantes. Depois a gente fala de outros. Leandro não colocou no quadro dele, Leandro não colocou embargos de declaração. Não botei. Foi. Porque acabou o quadro, não deu para colocar, né? Que acabou o quadro aqui. Então, Leandro, daí de onde você está, rapidinho, pai bola, embargos de declaração, tem previsão de cabimento na CLT ou remete para o CPC? Tem previsão. Tem? Artigo 897, letra A da CLT. Não é a linha, é letra A. E, portanto, o 897A da CLT diz que são cabíveis embargos de declaração em quais hipóteses? Pois é. Na hipótese de corrigir erro material. Erro material. Contradição. Obscuridade. E omissão. Isso eu que já estou acrescentando do processo civil, porque ele não fala nos três. Ok. Tá? Muito bem. Também cabe embargos de declaração com efeitos modificativos. Perfeitamente. Então, na tá análise igual no de processo requisitos civil, extrínsecos. exatamente igual no processo civil, artigo 1022. São hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Qual é o prazo mesmo de embargo de declaração? 5 dias. E no processo civil? 5 dias. E beleza, no processo penal? Tá. E 5 dias também. 5 dias. Manda pra dentro. 5 dias. E as hipóteses estão lá no 1022. Em caso de obscuridade, contradição, omissão e erro material.
igual lá no processo do trabalho. Apelação e agravo agora. Bom, primeiro, agravo não é uma espécie de recurso, como é a apelação, por exemplo. Agravo é um gênero de recurso. E nesse gênero eu tenho duas espécies, agravo de instrumento e agravo interno. Todos os agravos têm algo em comum. Servem para atacar decisão interlocutória. Todos eles. Todos os agravos têm por objetivo atacar decisão interlocutória. Então, como é que eu vou fazer a diferença entre cabimento do agravo interno para o agravo de instrumento? Olha para mim um minutinho. A relação é a seguinte. Se cabe agravo, gênero, contra a decisão interlocutória, dependendo do tipo de interlocutória, eu tenho o tipo de agravo. Essa é a relação feita no processo civil. Então, funciona assim. Se a decisão interlocutória for da segunda instância, ou seja, é uma interlocutória proferida pelo relator no tribunal, o que é comumente chamada de decisão monocrática, a decisão interlocutória da segunda instância cabe agravo interno. Artigo 1021, caput do novo CPC. E se a decisão interlocutória for da primeira instância? Aí você tem que fazer um exercício. Presta atenção aqui comigo, tem que fazer um exercício. Se a interlocutória for da segunda instância, é mole. Qualquer uma, agravo interno. Prazo do agravo interno? 5 dias. Vai dizer quantos dias? 15 dias. Lembra da regra, processo de trabalho 8, processo civil? 15 dias para tudo, exceto embargos de declaração. Prazo do agravo interno, 15 dias. Se não for ED, tudo 15 dias. Ok? Então, beleza. Decisão interlocutória da primeira instância, aí você tem que fazer um exercício. Se a interlocutória da primeira instância está no rol do artigo 1015, cabe agravo de instrumento. Se a interlocutória está no artigo 1015. O que fala 1015, Flecha? Depois você vai olhar. 1015 diz assim, cabe agravo de instrumento, 2 pontos. E aí vem 13 incisos com 13 interlocutórias que são agraváveis de instrumento. E se a interlocutória não está no 1015? O que eu faço? Nada. Você não recorre nesse momento. Que é algo novo no CPC, é de 2015, mas no processo do trabalho, Leandro, já é desde 42, CLT? Desde 43 já é assim no processo do trabalho. Não é? Por isso que o processo do trabalho é o melhor. Não é? O Leandro escreveu ali, ó, é o melhor. No processo do trabalho funciona assim. Interlocutórias da primeira instância você não ataca. Espera a sentença ser proferida, em 8 dias interpõe o RO e no RO você ataca tanto as interlocutórias pretéritas quanto a própria sentença. Não é assim? Exato. Essa ideia foi importada para o processo civil. E aqui no processo civil funciona assim. Mesma história. Se a interlocutória é da primeira instância, em regra, você não recorre. Espera a sentença ser proferida. Da sentença você interpõe a apelação e na apelação você ataca a sentença e as interlocutórias pretéritas. Mas existem algumas interlocutórias que eu não consigo esperar até a sentença ser proferida para que eu possa apelar. Essas interlocutórias estão no 1015. E se a minha interlocutória da primeira instância for uma dessas do 1015, você ataca por agravo de instrumento. Fechou? Então, a apelação tem qual hipótese de cabimento? 2. Cabe apelação somente contra a sentença, que é o artigo 1009, caput, ou contra a sentença e decisões interlocutórias que não estão no artigo 1015, que é a previsão do artigo 1009, parágrafo 1º do novo CPC. Então lembra disso. Sentença é apelação.
Interlocutória da primeira instância que não está no 1015, também apelação. Interlocutória da primeira instância que está no 1015, agravo de instrumento. Interlocutória da segunda instância, agravo interno. Decisão, qualquer uma, sentença, acorda ou interlocutória, qualquer uma que tenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material, você ataca por embargo de declaração. Fechado isso? Tranquilo? Perfeito. Beleza. Vai tirar foto do quadro. Ok. Por que do meu quadro ninguém Vai. tira foto? Porque você apaga o quadro. Porque... Você apaga, por Será que isso. meu quadro não Vai, gosta? tira. Ninguém quer saber do meu quadro? Ah, não, sem mim na frente? O Leandro vai dizer que é dele esse quadro depois. Vou falar mesmo. É lógico que vai. Esse quadro é aquele que você olha, gente, de repente tá assim, ah, que matéria, né? Mas aí você pensa, né? Hoje eu preciso estudar de qualquer jeito. Cara, olha nem só que isso, seja cara. só para dar uma revisada. Eu acho que devia cantar aqui Uma na frente. matéria normal. Isso é normal, viu? Isso é matéria normal. Direito do trabalho e processo de trabalho aqui são as matérias, viu? Isso daqui, mas é legal. Ele é bom, o quadro é bom, mas é uma matéria normal. Direito do trabalho e processo de trabalho são as matérias. Normais, não é? Ah, normais. de jeito nenhum. Ok, fica aí no quadro. Calma, volta, Tem professor. pergunta. Volta, Eu tenho volta. uma coisa pra falar. O pessoal tá falando que quem não canta tem que dançar. Opa, gostei, pessoal! Quem não canta, dança! Então vamos lá, é só escolher qual é a música que você prefere dançar. Yasmin, qual é a probabilidade de você me ver com esse corpício dançando? Fala a verdade, Yasmin. 0, 0, 0, mas 0 com força. Em compensação, eu acho que quem canta já tem a veia artística para dançar. Não tem. Professor Leandro Antunes. Eu não posso nem dizer que eu canto, eu falo alto, né, gente? É diferente, né? Cantar é uma coisa, eu gostei falar do alto ritmo, eu é gostei. outra coisa. Ficou legal. Eu posso fazer uma coisinha agora aqui com o pessoal? Eu posso trazer uma questão aqui pro pessoal? Sabe por quê? A gente está falando de processo civil, processo de trabalho, mas não esqueçam que eu também sou professor de direito do trabalho da casa. E eu não vou deixar minha matéria de fora desse negócio não, tá? Primeira coisa que eu queria perguntar para o Flecha, para ver se a Flecha, o que está aplicando lá no processo civil, né? Que eu já sei, mas vou fingir que eu não sei. É o seguinte, será que o bem, o imóvel, por exemplo, do empregador doméstico pode ser tido como bem de família? Será? Por exemplo, eu tenho uma dívida de empregada doméstica. Eu sou o empregador doméstico. Eu tenho uma dívida de empregada doméstica. E eu não tenho nada para pagar ela. Eu tenho uma dívida de 30 mil, eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, não tenho nada. Tá? Não vou cantar não. Só não tenho dinheiro, não. Isso não. Não tenho dinheiro, não tenho carro, não tenho teto. Não vou mandar essa. Até porque eu tenho teto. Eu tenho a casa em que eu moro, que a minha empregada doméstica está querendo penhorar. Vai pra rua. E aí? Vou pra rua? Vai pra rua. Vou pra rua. Você sabia, Flecha, que a lei 150, a lei complementar 150 de 2015, trouxe agora também a impenhorabilidade do bem de família do empregador doméstico? Até 1º de junho de 2015, eu podia penhorar bem de família de empregador doméstico, né? Por exemplo, a casa do empregador doméstico, que foi onde o empregado doméstico trabalhou. A partir de então, a lei 150 de 2015 revogou o artigo da lei 8.009, que é a lei que trata da impenhorabilidade do bem de família, né? O artigo 3º, salvo engano, inciso 1 ali, e trouxe a possibilidade agora da empregada doméstica penhorar o meu bem. Vê se ajuda aí. Opa, é isso aí, Flecha. Acabou. Flecha é o Flecha, né? Eu já falo com Flecha porque ele fica assim, é mesmo, tal, não sei o quê, só que ele já sabia isso antes de mim. Ele já sabia antes da publicação, inclusive, da edição da Lei Complementar 150 de 2015. Posso fazer um problema aqui, pessoal, Yasmin? Posso pensar em umas 38 questões de prova dentro de uma questão? Posso pensar? Então, legal. Yasmin liberou, eu vou, né? Hora aula tripla por conta disso, claro, né? São muitas questões dentro de uma mesma, mas eu vou fazer. Qual é o seu nome que eu esqueci? Isso, aqui, Kézia. Aqui, Kézia. Kathleen. Legal, tô sabendo bem. Olha aqui. Não vou soletrar não, meu escreve ouvido aí. Está ótimo, tá? Aqui, ó. Não, Kathleen está aqui conosco. E eu não vou falar da Kathleen não, porque o exemplo que eu vou utilizar é muito legal.
envolve casamento, falecimento de cônjuge e tudo mais, então não é uma coisa muito bacana. Era só para falar pro pessoal o seu nome, tá, Kathleen? Porque a gente só tá falando da Yasmin e tudo mais, a Kathleen também tá aqui, mas agora eu vou falar da Clébia, tá? Clébia, que foi uma moça contratada por uma empresa. E olha só que situação interessante, essa moça, ao longo dos seus 12 meses, ou seja, durante o seu período aquisitivo de férias, Clébia faltou. Olha aqui, gente. Primeiro, conheceu lá um rapaz, casou e aquela história toda, e por força disso, Clébia foi passar as férias no Caribe e ficou 10 dias. 10 dias no Caribe em virtude de casamento. Aqui, ó, tem mais, hein? Na volta da viagem, infelizmente, o cônjuge de Clébia faleceu. E por conta do falecimento, ela ficou afastada 10 dias em razão de falecimento. Tá aqui. Teve mais, hein? Teve mais, hein? Clébia faltou um dia para doação de sangue. Clébia faltou 2 dias para fins de alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral, tá? E sabe mais por quê, ô Flecha? Que ela faltou? Porque um dia ela estava numa situação difícil, precisava esparecer, precisava aliviar a mente, aliviar a cabeça e faltou 4 dias de forma, logicamente, injustificada. Ninguém pode faltar 4 dias e depois chegar para o empregador e dizer assim, aí, faltei. Ah, mas você faltou por quê? Porque eu faltei. Porque eu quis faltar. Não. Essas faltas são injustificadas. Vamos lá. Primeira pergunta, hein? Olha como é que vocês têm que tomar cuidado para efeito de prova, tá? Gente, quantas faltas injustificadas Clébia tem? Quantas faltas injustificadas Clébia tem? O que eu tenho que fazer? Pegar o artigo 473 da CLT, que é o que traz quais são as faltas justificadas. Inclusive, lembrando que o 473 ganhou 2 novas alíneas, tá? Aqui, ó, sabe o que é interessante agora? Que a mamãe pode faltar 1 vez por ano para acompanhar no médico o filho que tem até 6 anos. Agora também o papai pode faltar 2 vezes ao ano, 2 vezes, né, na verdade, para acompanhar a mamãe ao médico, a mamãe gestante, tá? Também tem isso, tá lá no 473, hein? É novidade, viu, gente? Bom, pergunta é, quantas faltas injustificadas Clébia tem? Quer ver? Olha o que você tinha que fazer, olha só. Casamento, a CLT só garante 3 dias. Se Clébia faltou 10, ela tem 7 faltas injustificadas. Gente, repito, hein? A CLT só garante 3 dias por força de casamento. A Clébia faltou 10. Então o que acontece? 7 são injustificadas. Em relação ao falecimento, a CLT só garante 2 dias. A Clébia faltou 8. Então ela tem 6 faltas injustificadas. Vê se vocês estão entendendo. Se a Clébia tivesse faltado 3 dias para casamento, as 3 seriam justificadas. Se Clébia tivesse faltado 2 por falecimento, seriam justificadas. Como ela está faltando mais do que prevê a lei, tudo que é a mais vai ser considerado injustificado. Em razão de doação de sangue é 1 dia, ok. Em razão de alistamento eleitoral são 2 dias, ok. E faltar para ir para a praia esparecer, dar uma voltinha, não tem o menor sentido, 4 faltas injustificadas. Aqui, ó. Aqui, vamos fazer a conta primeiro, hein, Flecha? Não fica fugindo, não. Primeiro eu faço a conta. Quantos dias de faltas injustificadas tem a nossa moça aqui do exemplo, a Clébia? 17 dias de faltas injustificadas, não é isso? 6 mais 4, 10, mais as 7, 17 faltas injustificadas. Então essa foi uma pergunta. A segunda pergunta que eu faço é a seguinte, você vai sair daqui sabendo isso. Não vai errar a questão se cair em prova. Quantos dias de férias terá a Clébia em razão das 17 faltas injustificadas?
vai pensando aí que eu vou te dar a resposta aqui em forma de macete, hein? Você vai ver que você não vai errar esse prefeito de prova. Fala aí, Flecha. Eu tenho uma dúvida só. Pois não. Licença para casamento e falecimento tinha um nome próprio, não tem? Gala e nojo. Beleza. Gala e nojo. Porque cai em prova também, né? Cai em prova. Gala e nojo. Gala, casamento, nojo, falecimento. Licença né? gala, licença nojo. Inclusive é até interessante porque a própria CLT, né? Ela considera aqui, eu acho que o casamento mais forte até, né? Porque ela te dá 3 dias para o casamento. Em razão da morte, ela só te dá 2 dias. É uma disparidade aqui. Mas é o que vocês aplicam para efeito de prova. Tá? Tranquilo? Yasmin, vai tirar foto? Não, né? Meu quadro não precisa, não é isso? Meu quadro ninguém quer tirar foto, ninguém quer saber. Tudo bem, vou sair da frente. Mas a pergunta é, hein? Olha a mão da Yasmin aí, gente. Quantos dias de férias? Quantos dedos tem a Yasmin? A Clébia. Quantos dias de férias? E tem gente que tá assim, não sei, 17 dias de faltas? Alguém ainda tem dias de férias? Ih, pior que tem. Pior que tem. E eu te garanto que se você colocar esse macete na cabeça, você pode fazer requerimento para errar, que a banca indefere. Se fizer requerimento para errar, a banca indefere. Olha só, olha aqui, ó. Vem comigo aqui. Olha aqui. Ó, que bonito. Desse lado aqui, dias, férias. Dias férias. Desse lado aqui, faltas. Gente, detalhe importante, hein? Eu só vou ter desconto do meu período de férias se as faltas forem consideradas injustificadas. Por exemplo, faltei 5 dias porque eu estava doente e comprovei a doença. Isso não é falta injustificada. Então, em nada afeta meu período de férias. Flecha, quantos dias tinha de faltas a Clébia, hein? 17. Ajudou alguma coisa aqui? Nada até agora, né? Então, olha pra cá. Olha o que você vai fazer. 30 e até 5. Pronto, acabou. Acabou. Quem faltar até 5 dias vai ter direito a 30 dias de férias. Ué, mas até 5? É, até 5. Ué, mas a Clébia tem 17. Pois é mais de 5. Ué, mas e aí? Como é que eu acerto o resto? Vem cá. Desse lado menos 6 e desse lado mais 8. Antes que alguém me pergunte qual é a natureza jurídica do menos 6 e do mais 8. Macete. Natureza jurídica de macete. Isso daqui só está aqui para dar igual ao artigo 130 da CLT. Olha aqui, Flecha. Em dado momento, eu vou sair daqui. O Flecha vai vir e vai fazer uma linha. Vocês vão ver só. Flecha nunca viu isso aqui, viu? Então, ele vai fazer uma linha aqui para mim. 30 menos 6, 24. Tá? 24. Se eu faltar 24 dias, quantos dias eu vou ter de férias? Aliás, se eu tiver 24 dias de férias, é porque eu tive quantos dias de faltas? 13. E aí? Até 5 foi incluso. Porque eu até inclui o termo final. Então 6. Que é o primeiro número inteiro superior. 6 até... A primeira linha todo mundo se perde. Só se acha na segunda. Tá? Legal. 6 mais 8 é igual a quanto? Aí faz dedinho, hein? 14. Faz dedinho. 14, se não 14. souber fazer aqui a soma como Flecha não soube, faz o dedinho. 6 mais 8, 14. Se você faltar de 6 até 14 dias dentro do período aquisitivo, você vai usufruir quantos dias de férias? 24. Caramba, Leandro, não entendi nada nessa primeira linha. Ok, vai entender agora. Olha só. 24 menos 6. Olha como é que vocês já vão começar a fazer. 18. 24 menos 6? 18. Para eu gozar 18 dias de férias, é porque eu faltei quantos dias? Até 14, o 14 está aqui. 15. Quem que eu tenho que trazer aqui para baixo? 15. O primeiro número inteiro superior. E qual é o primeiro número inteiro superior? 15 até 15 mais 8? 23. 23. Acabou. Se eu faltar de 15 até 23 dias, eu gozo 18 dias de férias. E aí geralmente vem aquela pergunta assim, Leandro, peraí. Deixa eu entender esse negócio. Se eu faltar 15, eu gozo 18? É. Mas se eu faltar 23, eu também gozo 18? É. Ah, então, se eu faltar 15 é melhor logo eu faltar 23? É. Eu não sei. Eu sei que se você faltar dentro desse período, você vai ter 18 dias, desafio
Flecha vai vir aqui e vai fazer a outra linha. Antes de fazer pergunta, você vai fazer outra linha. Não, eu quero fazer a pergunta primeiro. Qual é a pergunta? Você perguntou assim, então se eu faltar 15, falta 23, que é igual. Isso. Para efeito de dias de férias a gozar. Perfeito. Mas se faltar existem... 15 e falta 23, para efeito de dias de férias. Isso aí. Mas eu vou ser descontado dos dias. Eu vou ser descontado. Vem cá fazer outra linha para mim. Em relação à empeorabilidade do bem de família, que você falou anteriormente. Do empregador doméstico. Isso. Não pode ser... hoje, na verdade, ele não pode mais ser piorado. Pessoal, é o seguinte, o bem de família de empregador doméstico, ele podia ser penhorado se fosse dívida de empregada doméstica. Eu tenho a minha empregada doméstica. Ela ajuiza uma reclamação contra mim, empregador doméstico, e a minha casa podia ser penhorada. A Lei Complementar 150 de 2015, no artigo 43, revogou o artigo 3º, inciso 1 da Lei 8.009. O que isso quer dizer? Que agora, mesmo para a dívida de empregado doméstico, o bem do empregador doméstico é impenhorável. Tá bom, gente? É isso aí? Flecha vai fazer essa outra linha aqui. Eu vou até sair daqui, gente. Vamos lá, Flecha. Faz aí pro pessoal outra linha. Vai lá. 18 menos 6. 18 menos 6. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Já que eu estou agora fazendo direito de trabalho, então Isso. eu vou tentar fazer como o Leandro, né? Então vamos lá, gente. Aqui, hein? Aqui. Ó, presta atenção. É agora, porque 18 menos 6. E aí, dá 12. Não é isso? Então eu posso gozar até 12 dias de férias. Próximo número inteiro, depois do 23, de 24, até... Soma 24 aqui com 8, são... 32 dias aí, de gente, faltas. Se até o Flecha aprendeu até isso, eu conseguir. que é do processo civil, imagina você que estuda todas as matérias. E tem mais, hein, Flechito? Aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda tem saldo, né? Se o empregado faltar acima de 32 dias, aí já descansou demais, né? Aí Já ele tem chega. direito mais às férias. Aí já chega. Isso cai muito na prova de vocês, hein? Demais. Não esqueçam também que férias é hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Tá? Não esqueçam disso. Oi, vamos lá. Vamos para as dúvidas? Vamos. Dúvidas? Os dois? Um de cada vez, né? Pode ser. Eu Pode. Vou começar pela Pamela. Ela perguntou para você, na verdade é pro Flecha essa. Ela Oi, perguntou Pamela, algumas tudo bem? novidades. Seja bem-vinda. Ela perguntou algumas novidades sobre intervenção de terceiros. Opa. E Eita. aproveitando também, a Tássia também perguntou pediu algumas coisas para falar de amigos cura. Que beleza, legal, Pamela. legal, bacana. É uma pergunta rápida, né? Já Sai fiz a da introdução. frente. Vai tirar foto. Ah, vai tirar foto? Vai, tira foto aí. Esse quadro é bonito, esse quadro é bonito. Vai, rápido, que tem que responder a pergunta da Pamela, que é uma pergunta tranquila. Né? Olha os dedinhos aí de novo da Yasmin. Uma foto da Ariel. Isso, pronto. Pode apagar? Depois me manda pelo WhatsApp essa foto aí que eu vou querer também esse negócio. Bom, Pamela, muito obrigado pela sua pergunta. A aula vai acabar meia-noite e 40 por causa dela. Muito obrigado, fiquei muito feliz. É né? rapidinho. É rapidinho, mole, assim, comparado com o infinito. Essas 3 horas para sua pergunta, Pamela, é mole. Mas é uma excelente pergunta, costuma cair em prova, teve alteração. Então vamos trabalhar aqui comigo. Vamos fazer o seguinte. No CPC de 73, eu tinha a figura da intervenção de terceiros e também tenho no CPC de 2015, mas sofrendo bastante alterações. Então vamos ver aqui quais são rapidamente essas alterações, tá? Leandro, perguntinha de psicotécnico. Consegue, Leandro? Mais ou menos. Pergunta assim de carteira de motorista. Né? Tem alguma coisa do trabalho no meio? Se tiver. Vamos tentar. Leandro, tem carteira de motorista? Tenho. Sabe dirigir? São Mais perguntas ou menos. completamente diferentes. Mais ou menos. Né? Yasmin, por exemplo, tem uma, não tem o outro. Né, Yasmin? Isso. Leandro, vamos lá. Vamos lá, vamos fazer linha. Vamos embora. Vamos fazer linha. Isso é intervenção de terceiros? Isso, intervenção de terceiros, como era no código anterior e como ficou no código novo, tá?
Leandro, quantas eram as formas de intervenção de terceiros no Código de 73? 6? Muito bom. Opa. 6 eram as formas de intervenção de terceiros. Vamos lá, tá acabando a caneta aqui. Vai de azul que de azul. Vamos de tá azul, que a preta já foi. Você escreve muito, Leandro. Assistência, oposição, nomeação à autoria, denunciação da lide, chamamento ao processo e recurso de terceiro. Essas eram as formas de intervenção de terceiros no CPC de 73. A grande dúvida com relação à intervenção de terceiros é a seguinte: qual é a hipótese de cabimento e qual é o prazo dessa porcaria? Não adianta eu falar cabimento e prazo no Código 73, porque eu tenho muitas alterações aqui. Então eu vou mostrar primeiro o que aconteceu com isso no Código Novo e depois eu falo sobre prazo e cabimento no novo CPC. Pode ser? Bacana. Então vamos lá. Uma aula completa de... essa aula completa é uma pergunta da Pamela. Pamela, olha só, pega o IP da Pamela e controla. Pamela, se você sair antes do final dessa resposta, não pode falar palavrão aqui, né? Não. Aqui se dane, é muita sacanagem se você sair antes do final dessa aula. Fica aí com o teu IP, Pamela. Vamos lá. Pergunta é muito boa. O que aconteceu com essas formas de intervenção de terceiro no novo CPC? A assistência permanece no Código Novo? Sim. Mas com alterações. Oposição permanece no Código Novo? Permanece. Só que não é mais intervenção de terceiro. Oposição no Código Novo é um procedimento especial. Acompanha aí, tá? Oposição não é mais intervenção de terceiro, agora é um procedimento especial. Nomeação à autoria no Código Novo deixa de existir. Não existe mais nomeação à autoria. Denunciação da lide continua existindo, mas com alterações. Chamamento ao processo permanece sem alterações. E recurso de terceiro permanece sem alterações. Então, olha o que aconteceu. Eu tenho 2 a 2 a 2 a 2. Vou explicar. 2, 2, 4 vezes. 4 vezes 2. 2, 2, 2, 2. Acompanha aqui. 2 permanecem sem nenhuma alteração. Iguaizinhas. Chamamento ao processo, recurso terceiro. 2 permanecem, mas sofreram alterações. Assistência e denunciação da lide. 2 deixam de existir. Oposição, que deixa de existir como intervenção de terceiro, e nomeação autoria também deixa de existir. Então já foram 2 continuam iguais, 2 continuam mais alteradas, 2 deixam de existir. Eram 4 de 2, não era, Leandro? Isso. Isso. E o último 2. 2 novas formas foram criadas. 2 novas formas foram criadas. São elas: incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae. Essas são as formas de intervenção de terceiro no novo CPC. Então, como ficou? 2015, assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, recurso de terceiro, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae. Lembrando que o amicus curiae não foi criado pelo novo CPC, o amicus curiae já existia antes, ele apenas foi inserido no Código de Processo Civil, antes estava em leis esparsas. Ok? Então vamos lá. Agora, prazos. Prazos dessas formas de intervenção. Assistência.
até o trânsito em julgado. Ah, Flecha, me explica aí por quê. Não vou explicar. Eu não estou ensinando processo civil, né, Leandro? Claro. Nós estamos aqui treinando para uma prova. Então, é isso, é até o trânsito em julgado. A Flecha, estou com a curiosidade da porra de saber onde é que está isso. Tudo bem, eu digo para vocês onde ela está. Então, tá tão curioso assim é no artigo 119. Mas não precisa olhar se você não quiser. Decora que é até o trânsito em julgado. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser desde a petição inicial até depois do trânsito em julgado na fase de execução. A qualquer tempo eu posso, então, oferecer. Amicus curiae também a qualquer tempo. Denunciação da lide feita pelo autor é na petição inicial, feita pelo réu na contestação. Não é no prazo da contestação, não. É na contestação, na peça de contestação. Chamamento ao processo também é no prazo de resposta e é feita na contestação. E recurso de terceiro. Qual é o prazo do recurso de terceiro? Essa é de psicotécnico. Qual é o prazo para o terceiro interpor o recurso? O prazo do recurso. Acabou. É só isso. É no prazo do recurso. Ok? Pegamos então prazos de todas as formas de intervenção? Sim. Então, você vai tirar foto do quadro, né? Ok, eu juro que eu não apago. Cabimento agora. Cabimento. Assistência. Vamos fazer um teatrinho? Vou fazer assim. O teatrinho agora é o seguinte. Eu estou aqui, eu não canto, mas eu também sou da via artística, né? Eu faço legal. Um teatro, que é legal. Eu sabia. Então, você sabia? Sabia. Ok. Então, olha o teatrinho que eu vou fazer. Eu estou aqui dentro do processo, então eu sou parte. Leandro está do lado de fora desse processo, então ele é terceiro. Intervenção de terceiro significa o terceiro intervindo nesse processo. Eu vou dizer, então, a razão pela qual o Leandro está intervindo nesse processo e vocês vão me dizer o nome da intervenção. Fechou, Leandro? Fechou. Beleza. O Leandro intervém nesse processo porque ele tem interesse jurídico na minha vitória. Essa é a assistência. Na assistência, o terceiro entra no processo porque ele tem interesse jurídico na vitória de uma das partes. Próxima, denunciação da lide. Alguém vem para o processo para pagar o prejuízo que eu sofrer. Mas peraí, por que alguém vai simplesmente entrar no processo e pagar o teu prejuízo? O prejuízo é teu, se vira aí. Não, esse terceiro assumiu a responsabilidade por um contrato. Pensem que o terceiro é uma seguradora. E se eu pagar alguma coisa em razão de algum acidente que eu causei, a seguradora assumiu a responsabilidade pelo meu prejuízo via contrato. Então, o terceiro vem para pagar o meu prejuízo. Essa é denunciação da lide. O terceiro vem para o processo porque ele vai pagar junto comigo. Ele é meu devedor solidário. Essa é chamamento ao processo. Reparem que denunciação e chamamento são muito parecidas. Quando o terceiro vem pagar por mim, é denunciação da lide. Quando o terceiro vem pagar comigo, é chamamento ao processo. Essa é a diferença. Ok? Na desconsideração da personalidade jurídica, eu sou pessoa jurídica, mas não consigo pagar. Então, o juiz estende a minha responsabilidade à pessoa do sócio e traz o sócio para cá para pagar porque eu não consegui. No amicus curiae é muito parecido com a assistência, com a diferença de que o amicus curiae não precisa ter interesse jurídico na causa, pode ser mero interesse econômico. E o recurso de terceiro ocorre na hipótese em que um terceiro foi atingido pela sentença e foi atingido de modo pejorativo, porque se a sentença atinge para vencer, não preciso recorrer, me falta interesse. O terceiro recorre porque a sentença o atingiu de modo ruim, e aí ele pode interpor o recurso de terceiro prejudicado. Um cuidado só, apenas um cuidado. Não existe um recurso chamado recurso de terceiro prejudicado. Na verdade, existe uma forma de interposição chamada recurso de terceiro prejudicado. Então, se a decisão que me atinge é uma sentença e eu sou terceiro, eu interponho apelação de terceiro prejudicado. Se é um acórdão, eu tenho um recurso especial ou extraordinário de terceiro prejudicado. Não existe um tipo de recurso chamado recurso de terceiro prejudicado. Fechou?
Beleza. Yasmin, próxima pergunta pro Leandro. Não é? Desculpa, só Pamela fez uma e a outra? Tássia. Isso. Então, Pamela e Tássia, espero ter respondido a pergunta de vocês. Próxima pergunta do Leandro. Lembrando, Leandro e Yasmin, que o nosso tempo está batendo já. Isso. Cuidado aí. Tá. Subiu agora? Isso, a Paloma fez uma pergunta. Qual o prazo para o recurso adesivo? Boa, ótimo. Quem foi que perguntou? Paloma Machado. Paloma, prazo do recurso adesivo, a súmula 283 do TST, tá? A súmula 283 do TST diz que no processo do trabalho só cabe recurso adesivo no caso de recurso de revista, recurso ordinário, agravo de petição e embargos, tá? Recurso de revista, recurso ordinário, agravo de petição e embargos. Não era isso não? Era isso? Prazo, 8 dias. Porque como recurso adesivo representa... Desisto. Eu não vou mais mexer nisso aqui. Como recurso adesivo, ele é apresentado no prazo das contrarrazões e todos esses recursos têm prazo de 8 dias, o recurso adesivo seria apresentado em 8 dias. Então pode ir para a prova tranquila. Prazo do recurso adesivo no processo de trabalho não tem como ser diferente, 8 dias, tá? De novo eu mexi no quadro, né, Yasmin? De novo. Não tem Bom, problema não. vamos lá. Tem mais para mim? Ou é pro flash agora? Como é que tá Peraí aí? só um minutinho. Tá. Enquanto isso eu vou falando aqui com eles. Tudo Oi, gente. bem. Tudo bem? Estamos juntos, tá? Não vão embora. Tá. Fiquem aqui. Tá. Pode ser pro flecha. Pode o ser pro agravo flecha. pode ser realizado sobre a forma oral. Sob a forma oral. Se despedindo, né? O agravo pode ser oral? Quem perguntou? Só um minuto. Por que é pra mim? Tem agravo no processo de trabalho também. Vem pra cá, pô. Agravo tem que ser escrito. Vai No processo de fugir trabalho tem que dessa? ser escrito. É a Ok, Priscila já respondeu Navarro. então. Muito obrigado pela sua participação. Pronto, você Priscila é rápido. Navarro. Oi? Priscila Navarro. Priscila Navarro. Agravo pode ser interposto na forma oral? No CPC de 73 existia uma hipótese muito específica. Agravo retido contra interlocutórias proferidas em audiência. No novo código não existe mais a figura do agravo retido e, portanto, o agravo não pode ser interposto na forma oral, só na forma escrita. Aliás, Letícia Navarro? Priscila. Priscila Navarro. Aliás, Priscila, eu te devolvo então a pergunta. Responde aí no chat pra gente. Tem algum recurso que pode ser interposto de modo oral no processo civil? No trabalho não tem, né, Leandro? Como é que é? Forma oral? Tem algum recurso no processo Não, de trabalho na verdade, que pode ser no oral? processo de trabalho eu só posso manifestar minha resignação na ata de audiência, né? O protesto na ata de audiência. Mas não é o recurso, Não depois é o tem que recurso. recorrer. Exatamente, isso aí. No processo civil tem um recurso que pode, também não é obrigado, é só faculdade, tem um recurso que pode ser interposto na forma oral, que são os embargos de declaração no juizado especial. Também só esse, é o 49 da Lei 9.099. Embargos de declaração podem ser orais em sede de juizado especial. Ok? Beleza. Mais perguntas? Alguém falou em hora itinere? Foi? Falou. É mesmo? Mas não foi uma pergunta, não foi uma Foi uma dúvida? pergunta. Foi uma dúvida? Foi? Foi? Para você? Foi. Só para lembrar vocês aqui, a hora itinere é matéria de direito material mesmo, né? E a hora itinere é aquele tempo de percurso que você faz casa-trabalho, trabalho-casa, que vai ser computado como tempo de serviço. Vocês já tiraram foto do quadro? Ou do meio quadro que eu apaguei? Você já pagou de novo? Posso? Pô, esse utilizar? estava bem legal. Eu nunca Esse tinha feito tava- um quadro desse na Mas minha vida. Até eu sei, ó, assistência, oposição, nomeação, autoria, denunciação da lide, chamamento ao processo e recurso de terceiro. É só isso, né? Então, assim, já aprendi, viu? Tá vendo como é que eu tô? Posso apagar isso aqui ou não? Posso? Já Então começou, tá. começou Então, a olha pagar aqui, aí deixa agora. eu falar uma coisinha. Por exemplo, o Flecha. O Flecha, para quem não sabe, trabalhou por muito tempo no Projac, né? O Flecha trabalhou na Malhação, né? Naquele seriado e tudo mais. E o Flecha, ele me contava o seguinte: o mundo do Projac, que é um verdadeiro mundo, é muito grande, né? É muito extenso. O Flecha ia da casinha dele, óbvio que não é isso aqui, a casa do Flecha é mais isso, aqui, mais isso aqui e tudo mais. Então o Flecha saía da sua casa e ele ia para o seu trabalho. Então o que acontece? Quem fez essa pergunta, ou quem colocou isso aí, tem que saber que hora itinere vai ser o período que eu levo de casa a trabalho e trabalho a casa sendo computado como tempo de serviço. Mas isso não é assim, não é a regra.
Porque o tempo que eu vou da minha casa para o local de trabalho e vice-versa, em regra, não é computado como tempo de serviço. Para que seja computado como tempo de serviço, eu tenho que preencher os requisitos do 58, parágrafo 2º da CLT. Ou seja, o veículo que leva o empregado de casa a trabalho e trabalho-casa deve ser um veículo fornecido pelo empregador. E além disso, o que deve acontecer? Eu tenho que ter aqui nessa situação o local de deslocamento não servido por transporte público ou de difícil acesso. Então, por exemplo, olha só, gente, a Rede Globo de televisão, o Projac e tudo mais, é algo imenso. O Flecha me dizia, por exemplo, que ele chegava aqui na porta da Rede Globo com transporte público. Só que quando ele chegava na porta da Rede Globo, até ele chegar no setor dele, eram 4 quilômetros. E o Flecha não tinha como 4 quilômetros andando e 4 quilômetros voltando. Então o que a Rede Globo fazia? Fornecia um veículo para pegar o Flecha aqui e trazer o Flecha até aqui e depois voltar. Vejam, da casa dele até a porta do Projac, por exemplo, tem transporte público. Então não há que se falar em hora itinerária. Mas a partir do momento que chega na porta do Projac, não tem transporte público e o veículo é fornecido pelo empregador. Então, todo esse percurso aqui, de ida e de volta, vai ser computado como jornada de trabalho. Lembrando que a súmula 429 do TST diz que se esse percurso for andando, portaria, local de trabalho, e local de trabalho, portaria, superior a 10 minutos diários, isso também vai ser computado como tempo de serviço. Tá? É o que a gente chama de hora itinerary andando. Súmula 429 do TST. Tá ok? Foi, Yasmin? É isso aí? Professor, eu queria aproveitar esse tempinho final para você dar algumas dicas de direito do trabalho. De direito do trabalho? Assim, para a prova, claro. aproveitando. Beleza. Bom, então dicas pontuais de direito do trabalho, né? Nesse finalzinho. Gente, eu acho que a Lei Complementar 150 de 2015 cai, que é a Lei do Empregado Doméstico. Acho difícil a banca não trabalhar alguma coisa em cima de jornada de trabalho, em cima, por exemplo, da questão da hora extra, do adicional noturno, tá? O adicional noturno foi regulamentado. Em relação ao adicional noturno, eu lembro a vocês que o nosso horário noturno do empregado típico urbano é de 22 às 5, né? Meu horário noturno. Lembrando a você que esse é o horário do urbano. Tá? É o nosso, aqui no caso. Esse horário vai ser reduzido, cada hora vai ser computada como 52 minutos e 30 segundos e vai ter direito ao adicional de pelo menos 20%. Gente, uma pergunta ótima para cair na prova de vocês. Vocês sabem qual é, aqui no caso, a jornada do advogado? Vocês sabem quanto tempo o advogado vai trabalhar dentro de uma empresa? Sabia que o horário do advogado é de 4 horas? O advogado, quando ele é contratado para trabalhar por 4 horas. Se for em regime aqui exclusivo, né, regime de exclusividade, ele pode chegar a trabalhar 8 horas. Olha isso, Flecha. Advogado trabalhando 4 horas. É difícil imaginar, né? Mas se for regime exclusivo, 8 horas. E o horário noturno do advogado, por isso que eu fui aqui, por isso que eu vim aqui, né? Por isso que eu fui tão fundo, é de 20 às 5. Empregado, advogado, trabalha de 20 às 5 como horário noturno. O típico é de 22 às 5. Ah, Leandro, e o rural? O rural vai depender. Se for o rural lavoura, 21 às 5. Se for o rural pecuária, 20 às 4. Então olha só como é que isso pode aparecer na sua prova, hein? Horário noturno do empregado urbano, 22 às 5. Horário noturno do doméstico, 22 às 5. Horário noturno do advogado, 20 às 5. Horário noturno do rural, pecuária, 20 às 4. Lavoura, 21 às 5. Eu não posso esquecer disso de jeito nenhum. Tranquilo? Outra dica também interessante, Yasmin, estou esperando bastante para essa prova, é uma questão de salário e remuneração, mais precisamente no salário in natura, viu? O que pode constituir salário in natura, né? A alimentação, a habitação, o vestuário, desde que fornecidos com habitualidade e pelo trabalho. Não esqueçam disso.
Lembrem-se que quando uma parcela for fornecida para o trabalho, essa parcela não vai ter natureza salarial. Se eu te fornecer uma parcela na hora da prova que é para o trabalho, esquece. Essa parcela não tem natureza salarial. Exemplo clássico, a casa do caseiro. Quando você fornece uma casa para um caseiro, para ele tomar conta da sua casa, na verdade, né, ele está tendo a casa como um instrumento para a execução do serviço. Essa casa é para o trabalho ser desenvolvido, é um instrumento. Então a casa não vai ter natureza salarial, tá? Casa do zelador e por aí vai, tá ok? E só para a gente fechar, tá? Fechar aqui por conta do horário, viu, gente? Eu, por mim, ficava aqui até 1h da madrugada com vocês, né? Mas a gente não pode, senão depois vocês começam a jogar algumas coisas aí em mim. Olha aqui, ó. Artigo 482 da CLT, tá? O artigo 482 fala das hipóteses de justa causa em que o empregado pode ser submetido. Improbidade, que é desonestidade. Incontinência de conduta, que é ato com apelo sexual. Negociação habitual. Condenação criminal, que tem que ter transitado em julgado, né? O que o Flecha está fazendo agora, eu estou falando aqui com vocês, ele está mexendo no Facebook. Isso é ato de desídia, é o desleixo, é o descompromisso com o colega de trabalho, tá? O F, que é a embriaguez habitual. Aí vem a violação de segredo da empresa, a insubordinação e disciplina, abandono de emprego, agressão. Eu aposto nessa prova nisso daqui, ó. Aqui. Indisciplina e insubordinação. Flecha, empregado da empresa X Limitada, tá? Antunes Limitada. Nação, né? Insubordinação. Faltou, né? Insubordinação, ia ficar difícil, né, Flecha? Insubordinação, pronto, tá ela aí. O que é insubordinação, Flecha? Isso. E o que é indisciplina, o Kleber? Também. Aqui, ó. É só botar assim, ó. Você não erra mais esse negócio, ó. Aqui, indisciplina. Geral. Insubordinação. Pessoal. Ó, pra vocês, hein? Pra vocês que estão aqui agora comigo. Mas bota aí, é pra responder. Eu vou fazer a pausa dramática aqui pra resposta, tá? Tem um anúncio bem grande na minha empresa. O anúncio diz: é proibido fumar. Eu entrei na empresa hoje, tem um anúncio bem grande que diz que é proibido fumar. Eu pego meu cigarro e fumo. Estou descumprindo uma ordem do empregador? Estou descumprindo uma ordem do empregador? Tô ou não tô? Tô. Ele diz que não pode fumar. Indisciplina ou insubordinação? Gente, quando o empregador colocou isso aqui, ele colocou só para mim ou ele colocou para todos os empregados? Todos. Então, quando eu descumpro, eu estou descumprindo uma ordem geral. Geral. Isso é um ato de indisciplina. A insubordinação seria assim, ó. Kathleen, eu quero você amanhã de uniforme. Só você. A nossa empresa está aqui. Eu quero só você de uniforme. Aí a Kathleen diz assim: eu não gosto de uniforme. Estou cheio de roupa nova para usar. Não vou usar o uniforme. E amanhã ela não vende uniforme. Ato de indisciplina ou insubordinação, Flecha? Insubordinação. Insubordinação, porque a ordem foi direta. A ordem foi pessoal. Tá? Então, é uma dica. 482 dificilmente não vai cair na prova de vocês. Bom, já que você está aí, pode tirar mais uma? Pode. Insalubridade e periculosidade. Olha isso, olha o Flecha tirando dúvidas aqui de insalubridade ou periculosidade. Cai bastante também, né? Cai muito. Insalubridade devido quando você corre um risco à saúde. Periculosidade, risco à vida. Não é isso? Com base nisso, Flecha, o frentista da bomba de posto de gasolina, aquele cara que abastece lá no posto de gasolina, ele recebe insalubridade ou periculosidade? Lembrando, insalubridade e risco à saúde, periculosidade e risco à vida. E aí, o frentista da bomba de posto de gasolina? Súmula 39 do TST, esse cara vai ter direito adicional de periculosidade. No percentual de quanto? 30%. Periculosidade, percentual de 30%. E a insalubridade? Insalubridade vai ser no percentual de 10%, 20% ou 40%. Dependendo se a atividade a exposição é em grau mínimo, médio ou máximo. E a periculosidade não vai ter variação, viu? A periculosidade vai ser no percentual de 30%.
Porque a vida, ou você morre ou fica vivo. Né? Exatamente, ou você morre ou você morre. É, isso aí. É mais ou menos por aí. Tem E aí, outra Yasmin? pergunta. Tem mais uma pergunta aqui, viu? O Flash tem a pergunta. Flecha diretamente do centro do Rio de Janeiro. Pode É falar. possível acumular insalubridade com periculosidade? Pergunta do Flecha. É possível acumular insalubridade ou periculosidade? Recentíssimo informativo do TST, hein? O TST entendeu pela não possibilidade de acumulação da insalubridade e a periculosidade, ainda que muitos citem as convenções, principalmente a Convenção 148 do OIT. O TST entendeu que não é possível a acumulação dos dois adicionais. Ou você recebe um, ou você recebe o outro. A escolha de quem? A escolha aqui, no caso, é do Ministério do Trabalho, que vai justamente editar portarias que vão dizer quais são as atividades insalubres ou perigosas. Se cair isso na prova, a escolha de quem? Né? Vamos supor que a banca trabalhou isso. A escolha do empregado, que vai optar pelo que for mais favorável. Tá? Foi, Yasmin? Foi, gente. Acabou mesmo? Só faltou o professor dançar. Ah, faltou o professor dançar. Essa hora Vai professor. ficar faltando, não vai acontecer. Na verdade, falta a Yasmin vir aqui na frente conhecer a galera. também. Yasmin, vem. Não, tô bem aqui. Vem. Se você não vier, eu vou mostrar sua foto. Não, Ó, eu só vou dar um tchau. tá aqui. É isso, então vem cá dar um tchau pra gente. Vem cá Traz dar o tchau. microfone pra você Aê, poder dar um tchau. alegria da galera. E aí, Yasmin vai aparecer. Olha a galera conhecendo. Só a gente pra fazer isso. Traz hein? o microfone. Ninguém fez. Não, pode vir de óculos. Não, não pega tem o microfone, problema. microfone. Não, sem Pega o microfone. microfone Pode vir, e Yasmin. vem. Não. Dá um oi pra galera. Vem. Vem Vocês dar vão oi. conhecer Yasmin, olha, nunca veio aqui antes. Não veio, primeira vez. Vai, Yasmin. Tá pouco vai, vermelha, Yasmin. tá pouco vermelha. Vem, Yasmin. Olha, Yasmin. Essa é Yasmin. Olha, Que você já Yasmin. foi? Já foi. Olha, Não, Yasmin. vai ficar aqui até o final com a gente. Segura aí, Leandro. Tchau, Yasmin. Segura aí. Tchau. Gente, assim, Quem ó. tá. Discurso? Ih, discurso. Leandro, dá o braço aí, dá o Tchau, braço gente. aí. Vê se Boa você noite. gostou da aula. Como é que foi? Bom, gente, Então tá bom. Então tá- Nossa, foi muito bom. Tipo, vou Então, falar o quê, Eu tô né? morrendo de vergonha. mas vai ficar aqui até o final. Então, eu me despeço de vocês. Leandro, vou te dar a palavra já já. Tá. Eu me despeço de vocês. Foi um espetáculo. Ai, ó, olha que linda. Não é? Calma Olha aí, só. calma aí. Opa! Gostou, garota. né? Muito bem. Olha ela. Quem olha lá na câmera acha que a gente aqui é muito unido e fica assim, ó, de braço dado. Não, a gente está segurando a Yasmin para É. não ir embora. É. Olha, gente, eu não sei para vocês se foi legal, foi proveitoso, foi divertido, mas para mim, especificamente, foi um espetáculo. A gente está aqui há 1h57. Parece que a gente acabou de começar. É. Foi muito divertido e eu espero de verdade que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. E o Leandro vai dizer agora o quanto ele também gostou. Ó, um beijo para vocês. Calma, Leandro. Yasmin primeiro e você encerra. Adorei. 10 mil. Posso fazer isso Tá também? boa, né? Pessoal, olha, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Eu espero que vocês tenham extraído muita coisa boa daqui, muita energia, muita matéria, muita fonte de estudo, tá? A gente aqui deseja de coração que vocês possam ir muito bem na prova. Esse projeto é muito sério. Esse projeto Master OAB é um projeto que a gente realmente acredita, a gente realmente dá nosso sangue, tá? E eu espero que da mesma forma vocês também estejam acreditando e saibam que a gente torce aqui muito por vocês, tá ok? Forte abraço, ótimos beijos, até a próxima. Tchau, tchau, gente.